Bom dia, gente amiga. São 9h30 da manhã desta terça-feira. Eu sou Leandro Forte, sou jornalista e falo diretamente de Brasília. Muitas coisas estão acontecendo para a gente falar aqui no Café da Manhã do Diário do Centro do Mundo, mas basicamente a gente não tem como fugir de duas questões essenciais que hoje nutrem o noticiário político do Brasil. A primeira delas é a pandemia. Estamos chegando a 250 mil mortos. O Brasil, que não cansa de ser um vexame internacional, agora está se tornando um país pare em todos os sentidos. Com mais de 10 milhões de pessoas infectadas e sem ainda um plano consistente de vacinação, né? A gente está entrando agora numa situação absolutamente caótica, sobretudo nos grandes centros urbanos. Né? Salvador determinou lockdown, né? Quase toda a rede hospitalar está com os seus leitos de UTI tomados. Né? O prefeito de Salvador, com a aquiescência do governador da Bahia, Rui Costa, decretou, além do lockdown, já havia decretado o toque de recolher, às 10 horas da noite até as 6 da manhã. Então, assim, a gente está entrando numa situação absolutamente caótica. E não temos governo. É impressionante isso, como assim, as instituições não se movimentam para tentar, ao menos, solucionar isso, porque nós não é que nós temos só um desgoverno, não é só que o Bolsonaro é um genocida, não é só que o ministro da Saúde é um sujeito absolutamente incompetente. É que nós não temos mais governo, assim, vivemos uma espécie de anarquia, onde nem nos piores pesadelos, né, dos teóricos da República a gente poderia ter chegado. Não há governo. O governo, assim, as pessoas estão morrendo e o governo está preocupado em vender a Petrobras, em vender refinarias, em destruir o patrimônio e desmontar o Estado em plena pandemia da Covid-19, que já matou, aí está chegando a 250 mil mortos. E 10 milhões de infectados. 10 milhões de infectados, se você colocar isso num cálculo exponencial, assim, a gente vai chegar um momento que assim, aquela ideia de contaminação de rebanho, ela vai se tornar, na verdade, um pesadelo da pior qualidade. Porque agora estão saindo os primeiros estudos sobre as reações, os danos, os efeitos colaterais da Covid em quem teve a doença, mesmo de forma sintomática. Esses estudos estão demonstrando, primeiro, que a utilização de medicamentos como a cloroquina e a ivermectina estão provocando colapsos hepáticos, ou seja, estão matando pessoas de hepatite. A outra é de que as funções cognitivas, inclusive das crianças, estão sendo afetadas pela Covid, mesmo quem teve sintomas muito leves ou foram assintomáticos. Então, assim, está se criando, com essa absoluta falta de gestão da crise sanitária, está se criando uma geração de brasileiros e brasileiras que poderão ter problemas cognitivos graves, né, problemas cognitivos que já afetam mais de metade da população que votou no Bolsonaro. Então, esses abestalhados vão ficar mais abestalhados. E vão votar em quem? No Eduardo Bolsonaro. O próximo eleito é o Carluxo. Tem uma geração de débeis mentais que vão se tornar mais débeis mentais, vão votar em quem? A gente é tão absurda essa situação que porque a gente não tem também para onde fugir, porque as fronteiras do mundo estão se fechando e vão se fechar para todos os países que não tiverem gente vacinada. No Reino Unido, eles estabeleceram um tipo de um documento chamado Green Card, não tem a ver com o Green Card dos Estados Unidos, que é o seguinte: você só vai entrar em ambientes públicos se tivesse Green Card, que é o seu certificado de vacinação. Você não entra em teatros, em fórum, em cartório, em estádio, em hospital particular, em setores de hospitais públicos que não sejam de Covid, você não entra se não tiver a sua carteirinha, o seu Green Card, sua carteirinha de vacinação. E só 3 países estão conseguindo, de fato, nesse momento, vacinar quase toda a população. Os Estados Unidos, porque tem todo o dinheiro do mundo, né? O Reino Unido, que passou por uma fase brutal de lockdown e de toque de recolher, de 6 da noite às 6 da manhã, mas está conseguindo vacinar a população. Israel,
que já praticamente vacinou toda a sua população. Depois de comprar medicamentos de várias farmacêuticas, sem discutir preço, com o dinheiro que eles têm, né, da relação que mantém com os Estados Unidos e da opressão que faz. Não estão vacinando os palestinos, não estão vacinando os territórios ocupados, continuam com a mesma política genocida, agora dentro da pandemia da Covid-19. É mais um fator de destruição das populações que estão nos territórios ocupados, sobretudo da faixa de Gaza e Cisjordânia. Então, assim, nós caminhamos para ser uma imensa nação, uma nação continente, que ninguém vai querer por perto, vamos ser tratados como leprosos. E a gente continua discutindo o quê? O que o governo continua discutindo? A privatização da Petrobras. Colocar agora um general chamado Silva Luna, um general 4 estrelas reformado, um jeito velho, né? Que está entrando, segundo as informações do mercado, está entrando na Petrobras para organizar o sistema para privatizar a Petrobras. Olha o que a gente está discutindo em plena pandemia, a destruição da maior e mais importante empresa pública do país. Enquanto isso, as pessoas morrem, daqui a pouco vão estar morrendo nas ruas, porque os hospitais estão lotados nos grandes centros urbanos, as grandes cidades de interior também estão sofrendo com o mesmo problema, e nós estamos discutindo isso. A outra questão que tem demandado muito suor, sangue, suor e lágrimas no noticiário, continua sendo a Lava Jato, os vazamentos dos arquivos da Operação Spoofing sobre a Lava Jato, que são estarrecedores. Primeiro o seguinte, agora ficou absolutamente claro que a operação foi montada para perseguir o Lula. Então, as conversas entre Dallagnol e aquela quadrilha do Ministério Público lá em Curitiba com o Sérgio Moro, com esse criminoso, era a seguinte: como é que a gente faz para pegar o Lula? Esquece, temos que pegar o Lula. O Dallagnol fala, um vazamento de ontem, diz assim para os procuradores: vamos deixar essa burocracia de lado, a gente tem que pegar o Lula. Aí um fala assim: vem cá, a gente só o triplex e o sítio de Atibaia não vai dar para pegar o Lula, vamos atrás dos filhos dele. Olha o nível dessa gente, de crueldade, de desumanidade, de absoluta falta de respeito pelo ser humano. Estavam perseguindo um homem inocente, que eles sabiam que era inocente, que não havia provas, mas aquilo foi montado. A destruição do Estado Nacional, da indústria de base, da indústria de construção civil, da indústria naval, da economia brasileira, esses 14 milhões e meio de desempregados, tudo isso é efeito colateral de uma ação que foi montada para prender um homem inocente, para colocar esse homem inocente na cadeia, para tirá-lo da eleição presidencial, para eleger um demente, um fascista, um sujeito que apoia a tortura, uma figura humana asquerosa e nauseante. Quer dizer, como é que pode? O que aconteceu com a sociedade brasileira para apoiar uma desgraça, apoiar a sua própria desgraça? Esse bando de servidores públicos apoiando um governo neoliberal que está destruindo o serviço público. Como é que você explica isso? Do ponto de vista sociológico, como é que você explica que uma nação, ou a maior parte dessa nação, tome uma decisão política e eleitoral de se autodestruir para não eleger o PT, para não eleger a esquerda, com medo do comunismo? Quer dizer, se o problema cognitivo nosso, sobretudo da nossa burguesia, da nossa pequena burguesia, já era uma coisa gravíssima, agora com a Covid se mostrando um fator patogênico de deficiência cognitiva, a gente vai ter um país de débeis mentais. Se preparem. Em 4 anos, com a destruição cognitiva no cérebro provocada pela Covid, o próximo presidente é o Carluxo. É isso que vai acontecer. Bom, gente, eu quero aproveitar a deixa para apresentar os meus convidados de hoje. É o seguinte: eu recebo com muita satisfação aqui 2 figuras que eu admiro muito, né? São 2 jovens pensadores
da esquerda brasileira, pensadores marxistas, cada qual dentro da sua estrutura partidária, né? Cada um dentro da sua ação ideológica, mas são duas pessoas que veem o Brasil como, quer dizer, vem como única solução para o Brasil uma revolução socialista, né, uma mudança de paradigma, uma ruptura de paradigma que só pode vir de forma revolucionária, e eu também concordo com eles. Cada vez mais está se tornando impraticável você imaginar que essas mudanças vão vir novamente com eleições e com essa mania conciliatória que a esquerda brasileira desenvolveu e que acha que vai resolver as coisas jogando o jogo dentro dessas regras que são modificadas a cada minuto, justamente para que a esquerda não consiga jamais chegar ao poder, ou quando chega ao poder não consiga governar, e se conseguir governar, vai ser colocada para fora, como fizeram com a presidenta Dilma Rousseff. Então, eu quero aproveitar, então, que a gente está vivendo esse momento terrível do Brasil, e que a discussão da Revolução Brasileira se tornou, de fato, uma alternativa real, embora muitos não acreditem, eu acredito. Eu vou chamar, então, aqui primeiro o meu convidado das terças-feiras, de quase todas as terças-feiras, que é o meu querido amigo Jones Manuel, pensador marxista do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Bom dia, Jones Manuel. Bom dia, Leandro. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Convidado todas as terças, quando tem internet, pô. Você já está em São Paulo, né? Já mudou para São Paulo? Eu tô em São Paulo e aqui no centro a gente tem uma dificuldade. Estou com dificuldade de conseguir internet aqui no centro de São Paulo, né? A maior metrópole capitalista do Brasil, você tem dificuldade de conseguir internet no centro. É um negócio... O que diz muito do nosso capitalismo, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar e chamar também o meu amigo André Constantini. André Constantini, que é do Partido dos Trabalhadores e que está iniciando a sua própria revolução, criando comitês nas periferias do Brasil. Já inaugurou um comitê Jardim Peri? Jardim Peri. Jardim Peri, que é uma ação pragmática de levar o pensamento socialista para ser discutido, ensinado dentro das comunidades pobres do Brasil, dentro da periferia, né? Levando assim, uma ação pragmática que a gente está esperando há muito tempo. Eu sei que o Jones Manuel também tem um projeto de levar essa discussão através de cursos dentro das comunidades da periferia. Os dois são ativistas de esquerda, os dois são militantes de esquerda e os dois são oriundos de periferias, o Jones Manuel de Recife e o André Constantini do Rio de Janeiro. Então, muito bem-vindo, André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar essa discussão lançando esse debate para os dois. Vou pedir para o Jones Manuel começar, sobre se agora realmente, dentro desse caos que a gente está vivendo e das perspectivas políticas que se anunciam, se realmente é possível a gente começar a plantar a semente da Revolução Brasileira no Brasil, a Revolução Brasileira socialista aqui no Brasil. Veja, Leandro, acho que a grande contribuição que está dando para radicalizar o pensamento político das esquerdas no Brasil é da burguesia brasileira. Porque, note, eu venho debatendo há muito tempo que a burguesia brasileira está criando uma amarração institucional em que nenhum governo, por exemplo, centro-esquerda ou de esquerda, vai poder fazer nada. Então, eles conseguiram aprovar já a PEC do teto, que congela por 20 anos o gasto público real acima da inflação em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em transporte. A gente nunca pode esquecer que a PEC do teto está valendo e está matando o SUS, por exemplo, está retirando todo ano bilhões de reais do SUS. Eles estão desmontando as principais empresas públicas do Brasil, a BR Distribuidora, que era a segunda empresa mais lucrativa do Brasil, segundo no geral, entre o setor público e privado. A BR Distribuidora foi entregue por um valor menor que o Copacabana Palace. Entregaram a BR Distribuidora, estão desmontando as cadeias produtivas da Petrobras, estão entregando petroquímicas, estão entregando refinarias, e a Petrobras ela tem um papel central em alavancar o investimento público, em criar emprego, em fortalecer o processo de industrialização, porque a Petrobras tem uma capacidade de investimento e de compra, e é uma das poucas empresas nacionais que é produtora de tecnologia.
né? Porque a grande maioria dessas empresas que estão no Brasil são empresas pequenas ou médias, ou então multinacionais, que evidentemente não transferem tecnologia. A Petrobras ela tem capacidade de produzir tecnologia, ela tem um setor de engenharia, de pesquisa científica muito forte, consolidado, que inclusive é invejado. O Edward Snowden, quase ninguém mais lembra, mas Edward Snowden, nas mensagens que ele revelou, ele mostrou como os gringos estavam de olho na tecnologia que a Petrobras tinha para perfuração de petróleo em águas profundas, que os Estados Unidos não tinham. Atenção, e eles foram lá e desmontaram. Então, estão privatizando as empresas públicas. O Paulo Guedes fala agora direto em entregar o Banco do Brasil. Agora, o novo pacote que o Paulo Guedes está tentando mandar para o Congresso, ele fala num processo de desmonte da capacidade de investimento do BNDES, que tem um papel fundamental também em obras públicas e investimento público. Estão agora querendo privatizar basicamente o Banco Central, porque isso é deslocar o comando do Banco Central da presidência, rompendo o ciclo. Então você cria diretores do Banco Central e uma presidência que o presidente não pode destituir, né? Então, se a diretoria e a presidência do Banco Central quiserem fazer uma política econômica, fiscal, monetária liberal, o governo não pode fazer nada. Ele tem que esperar acabar o ciclo de gestão da presidência e da diretoria do Banco Central. E agora o Paulo Guedes está chantageando o Congresso para, em nome da volta do auxílio emergencial, acabar com os mínimos constitucionais da saúde e da educação, né? A Constituição de 88 estabeleceu um mínimo de investimento anual orçamentário em saúde e educação. E o Paulo Guedes está indo para cima disso agora. Ou seja, eles estão acabando com qualquer possibilidade de reformismo tímido. Veja, não é reformismo radical, não é reformismo avançado. Eles estão acabando com qualquer capacidade de um governo investir em saúde, investir em educação, construir creche, fortalecer assistência estudantil, fortalecer política social, fazer mais investimento público para gerar emprego, de tal sorte que a situação está de um jeito que eles estão criando um tipo de... Não é nem Estado, porque o Estado em si é burguês, né? O Estado protege o capitalismo. Eles estão criando uma amarração de governo que todo governo vai ter que ser obrigatoriamente liberal e neoliberal. Não importa quem seja eleito A, seja eleito B, e por aí vai. E tal sorte que está colocado na conjuntura brasileira, veja a gravidade disso. Está colocado na conjuntura brasileira que se em 2022, vamos supor que a gente eleja um governo de esquerda, esse governo de esquerda, se ele quiser, por exemplo, levantar o SUS no Brasil, ele vai precisar comprar uma das maiores brigas da história da política brasileira para revogar a PEC da morte, se não acabou, não faz nada. Ele vai precisar chamar a classe trabalhadora, chamar a juventude, convocar os movimentos populares, convocar os sindicatos para a rua, para fazer uma pressão infeliz no Congresso, para parar esse país, para conseguir revogar uma desgraça dessa. Então, é a burguesia brasileira, e essa é a coisa mais interessante da conjuntura brasileira. A burguesia brasileira, ela abriu mão de qualquer política de conciliação de classes. Desde 2015, todos os setores da burguesia brasileira estão numa política cada vez mais reacionária, então numa ofensiva de classes, como eu gosto de falar, em que qualquer política minimamente progressista, e eu friso isso, minimamente, não é muito progressista, ela tem que ser conseguida a partir de uma política radical e de mobilização de massas que coloque a burguesia na parede, porque senão daí não sai. Então, por exemplo, o que Lula conseguiu fazer, especialmente no segundo governo, de manter os interesses da burguesia preservados, mas fazer política social, gerar emprego, reduzir a fome, reduzir a miséria, fazer luz para todos, fazer programa de cisterna de abastecimento de água para a população do Nordeste, essa possibilidade não existe mais. Hoje, na amarração institucional brasileira, está cada vez mais sendo reforçada, isso não existe. E esse é o objetivo deles. Tem um pensador marxista brasileiro que é o Carlos Eduardo Martins, que ele vem desenvolvendo uma tese que é muito interessante, Leandro. Ele fala que a burguesia brasileira chegou a um consenso de que não existe possibilidade de gerar uma política de emprego sem que o sindicalismo se fortaleça muito e a classe trabalhadora tenha maiores capacidades de reivindicar salários, condições de trabalho, porque, assim, quando o emprego está alto, isso é melhor para o sindicalismo, porque a ameaça de demissão perde um pouco seu efeito e a classe trabalhadora consegue, ainda que seja greves defensivas, fazer mais greves, se organizar mais. Não é à toa que quando o emprego estava alto entre 2009 e 2013, o número de greves no Brasil explodiu.
A gente teve mais greves do que num período dos anos 80. Evidentemente, a maioria das greves foram greves defensivas, greves por salários atrasados, greves por melhores condições de trabalho e tal, mas explodiu o número de greves. Frente a esse número de greves crescentes, os gráficos do Diese mostram isso, a burguesia brasileira passa a defender uma política de austeridade permanente, constitucionaliza essa política com a PEC da morte, no sentido de que o Brasil nunca mais vai ter um ciclo significativo, substantivo, robusto de geração de emprego. Agora vai ser um país de desemprego gigantesco, permanente, para desarmar de maneira permanente o sindicalismo brasileiro e a capacidade de protesto da classe trabalhadora. Ou seja, isso não é porque eu sou marxista, não é porque o André é marxista, não é porque o Leandro está se radicalizando, não é porque a gente quer, é a burguesia brasileira. Veja, a burguesia brasileira que colocou um cenário político no Brasil que é, para fazer qualquer coisa no Brasil, qualquer coisa mínima, você precisa de uma radicalidade de massa, senão agora não sai nada. Outro dia desse mesmo eu estava conversando com um cara que é até assessor do Ciro Gomes, eu estava provocando ele. Eu falei, meu irmão, vem cá. Esse programa que o Ciro Gomes defendeu na eleição passada, de gerar 10 milhões de emprego. Como é que ele conseguiria isso se ele fosse eleito na próxima eleição? Porque ele teria que derrubar a PEC da morte, ele teria que recuperar a Petrobras, e aí pegar de volta as refinarias, pegar de volta os postos do pré-sal, e ele teria que recuperar a capacidade de política econômica do Estado. Dá para fazer isso sem fazer um movimento gigantesco nas ruas, semelhante ao que foi, por exemplo, a luta pelas reformas de base do Jango? Dá para fazer isso sem comprar essa briga gigantesca? Ele falou, não, realmente não dá, enfim. Aí eu questionei ele, provoquei, eu fiz, e tu acha que a burguesia brasileira, que deu um golpe em 64, por menos do que isso, porque assim, né, o projeto de reforma de base do Jango era muito moderado, né, o Jango defendia fazer reforma agrária em beira de BR, pô. Não era nem nas melhores terras, nas melhores estradas, era beira de BR, que levou um golpe. Eu fiz, tu acha que a burguesia brasileira vai aceitar isso? Eu falei, não, claro que não, então pronto, pô. A gente agora só consegue fazer política numa perspectiva radical, revolucionária, porque foi isso que a burguesia brasileira colocou para a gente. A burguesia brasileira escolheu que agora o Brasil tem basicamente dois caminhos. Ou ele vai afundando cada vez mais nesse buraco liberal fascista, porque a tragédia do Brasil é uma confluência, a união de duas grandes forças, o fascismo e a extrema-direita e o liberalismo. Ou o Brasil afunda cada vez mais nesse buraco liberal fascista, ou a gente vai para a porrada com toda a força, com toda a radicalidade possível para tentar reverter isso. Se não for nessa perspectiva, o Brasil vai viver uma longa noite de décadas de destruição paulatina, com uma melhorinha aqui e outra ali, com esse discurso, por exemplo, de um Luciano Huck, de uma Tabata Amaral, mas que não vai reverter nada do que foi destruído no Brasil nesses últimos anos. Então, a burguesia brasileira, ela colocou a atualidade da Revolução Brasileira. Esse é o paradoxo, essa ironia da história. E se a burguesia colocou isso na cena histórica, cabe a gente abraçar e avançar esse bonde. Ótimo, Jones, obrigado. André, você concorda com isso? É verdade que assim, a burguesia nacional que acabou colocando o bloco da Revolução Brasileira na rua? Concordo, acho que o cenário aí apresentado pelo Jones Manuel é caótico. Agora, a grande questão é o que fazer diante desse cenário caótico? Cruzar os braços? Escrever nota de repúdio? Bundaço? Ciranda? Ou organizar a classe trabalhadora e nortear a luta dos trabalhadores para a construção de uma revolução socialista, que vai ser violenta e com derramamento de sangue? Eu sempre falo isso. Não existe revolução pacífica. Não existe. O capitalismo não vai ceder o poder de mão beijada. Não existe outro caminho, porque nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, não temos qualquer tipo de ilusão que nós teremos condições de construir uma revolução socialista por dentro do Estado burguês, por dentro dessa democracia burguesa e por dentro das instituições burguesas, que cumprem um papel importantíssimo para o capitalismo, que é de realizar a manutenção do status quo existente no Brasil. Então nós temos que organizar a classe trabalhadora a partir da base, porque entendemos e compreendemos e também não temos qualquer tipo de perspectiva e de ilusão com essa esquerda pequena burguesa, eleitoreira, reformista e covarde.
Nós estamos montando os comitês dentro das favelas e nas periferias porque entendemos e compreendemos que a Revolução Socialista vai nascer nesse solo e da vida daqueles sem nada a perder. Por isso que amanhã eu vou estar reunido com representantes da Defensoria Pública para que nós possamos construir um projeto, para que nós possamos ter inserção dentro do sistema carcerário. Nós temos, enquanto esquerda revolucionária, nos aproximarmos das facções, dessa juventude negra com um fuzil na mão e nada na cabeça. Momento agora de disputar todos os segmentos da sociedade para que nós possamos construir a correlação de força necessária para enfrentar o capitalismo à altura. Agora, mais uma vez, eu repito, vai ser uma revolução violenta e com derramamento de sangue. Eu fico impressionado que, quando eu falo isso, companheiros, isso gera um alarde na esquerda, né? Fica todo mundo alarmado, fica todo mundo consternado. Né? É engraçado isso, né? Eu queria que a esquerda ficasse consternada, ficasse alarmada, com o sangue que é derramado há 500 anos, mas do lado de cá. O derramamento de sangue já acontece, mas do lado de cá. Do lado de cá. A cada 23 minutos, um jovem negro morre assassinado no Brasil. De 100 pessoas mortas pela polícia, 77 delas são negras. O encarceramento em massa da juventude negra. E agora o Estado se utiliza de uma metodologia que é o reconhecimento fotográfico e fotografias extraídas das redes sociais dessa juventude negra, ou seja, o negro hoje no Brasil não pode nem mais ter rede social, que o Estado criminaliza ele. E faz com isso, com essa metodologia, algo sistêmico para o encarceramento em massa da juventude negra. Então não tem outra saída, companheiros e companheiras. Aí vem aqueles, né, pacifistas da esquerda. Ah, André, a saída é pela educação. Eu concordo. Nós precisamos de uma educação libertária, como apresentou o Paulo Freire. A educação libertária, ela vai ser uma facilitadora para a gente fomentar a luta de classe, para a gente organizar a classe trabalhadora, mas não vai ser com o povo educado que nós iremos destruir o capitalismo, pessoal. Sabe? Não adianta, você não vai ler Marx, a não ser que você acredite nisso, que você vai ler Marx para os grandes latifundiários, ele vai ter um surto de consciência de classe e vai distribuir as terras. Ou você vai ler Marx para a burguesia e para a elite brasileira e para o empresariado brasileiro, eles terão um surto de consciência de classe e vai socializar os meios de produção. Não existe isso. Nós temos que organizar a classe trabalhadora, construir essa correlação de forças. É óbvio que, nesse momento, nós não temos correlação de força necessária. Mas, se nós não temos, qual é o papel nosso, enquanto revolucionário? É construir essas condições. É isso que nós estamos fazendo, instalando os comitês dentro dos territórios de favela, porque os comitês futuramente funcionarão como soviets. A principal função do comitê nesse momento é fomentar a luta de classe junto aos trabalhadores e trabalhadoras que vivem e moram nesse território, nortear a luta desses trabalhadores para a construção de uma revolução socialista, falar com esses trabalhadores que não existe saída por dentro do sistema capitalista, nós temos que destruir esse sistema. Agora, é importante tirar os trabalhadores e trabalhadoras da matrix do capitalismo. Eles encontram-se dentro de uma matrix. Então, uma das nossas principais funções, e é uma das mais dificultosas, é fazer com que o trabalhador enxergue a sua real condição. Isso é fundamental. E, para tal, nós temos que destruir ferramentas instaladas pelo capitalismo que já se consolidaram dentro das favelas e periferias, que realizam um trabalho de alienação em relação à classe trabalhadora. Dentre elas, as igrejas evangélicas neopentecostais, que fomentam de forma errônea que a solução para as mazelas e os problemas existentes dentro dos territórios de favela e nas periferias vai vir do céu, vai vir através de uma ajuda divina, fomenta, através da teologia da prosperidade, a meritocracia e o individualismo desses trabalhadores, que são milhões e milhares dentro desses tempos, que nós temos que disputá-los, sabe? Aí a esquerda, a pequena burguesa, intelectual, que peida cheiroso, né, que acredita que a revolução vai ser com flores, com bundaço, com ciranda, com poesia. Ah, não, eu sou ateu, André. Ah, eu não quero fazer essa discussão sobre religião. Você é ateu, mas o Brasil é religioso, porra. Então a gente tem que disputar essa gama da massa trabalhadora que está sendo ludibriada dentro desses tempos. As lideranças não. Essa aí a gente tem que mandar para a vala. Eu fui pastor da Igreja Universal, eu sei como funciona ali. É o melhor lugar para se lavar dinheiro. E eu vou falar mais uma vez aqui. O aprofundamento do golpe que o Bolsonaro quer realizar no Brasil vai se dar como ocorreu aqui num país vizinho, que é a Bolívia. Vai ser com fuzil e com a Bíblia.
Pessoal, se não fizermos nada para conter o avanço econômico das milícias e das igrejas evangélicas neopentecostais, essas duas organizações que tornaram-se uma das principais linhas auxiliar do bolsonarismo e do fascismo no Brasil, tornar-se-ão muito em breve as duas maiores forças políticas do Brasil. A esquerda não atenta para isso. O aprofundamento do golpe vai ser com fuzil e com a Bíblia. O Bolsonaro não vai dar o golpe porque nós estamos sob golpe. O que nós precisamos fazer é estancar a sangria do golpe. E aí eu quero aproveitar o ensejo para falar para vocês que nós lançamos, na última quarta-feira, dia 17, a Frente Ampla Antigolpe, que tem como duas lutas centrais a anulação de todos os processos dessa organização criminosa que é a Lava Jato, que foi pensada e idealizada pelo governo estadunidense, que Lula tem os seus direitos políticos restituídos de volta e que Dallagnol, junto com o seu comparsa de crime, o capanga da milícia, né, e o ex-juiz e o ladrão Sérgio Moro, junto com os procuradores da Lava Jato, sentem-se no banco dos réus, sejam julgados dentro do processo legal, aquilo que não foi dado ao Lula, e sejam condenados criminalmente. André, você como negro e favelado, está aderindo ao Estado punitivista, ao punitivismo do Estado, não é isso. Jamais eu o farei, porque eu sei que a justiça burguesa ela funciona como uma espada. Ela corta do lado de lá, mas é levemente. É um ferimento que cura com facilidade, com metiolate. Agora, do nosso lado, ela corta de forma profunda, e principalmente na carne negra. Agora, para que nós venhamos restabelecer a democracia no Brasil e destruir o lavajatismo, todos os seus resquícios, é fundamental que Moro e Dallagnol e essa quadrilha da Lava Jato, composta por esses procuradores, sejam condenados. Porque a Lava Jato acabou, porque ela já cumpriu o seu papel, que era tirar o Lula da disputa presidencial e eleger esse maníaco, sociopata, bandido, miliciano, esse canalha que nós temos que derrubar por qualquer meio necessário. Agora, a questão é a seguinte, nós temos que realizar essa luta central, pessoal. Isso é uma luta central para o Brasil, para que Lula seja aquele que venha liderar a esquerda rumo à vitória em 2022, ainda que por dentro da democracia burguesa, é o que tem para hoje, e nós temos que realizar essa disputa também. Agora, é fundamental, tá aqui o Lulinha aqui, é fundamental que nós tenhamos a consciência, sou favorável à luta institucional, desde que essa luta esteja a serviço da Revolução Socialista. A luta institucional tem que estar a serviço da construção de uma revolução socialista no Brasil. Então, companheiros e camaradas, o momento é esse. Lançamos aí a Frente Ampla Antigolpe. E semana assim, intercalada, uma semana na Cinelândia, amanhã estaremos na Cinelândia, na outra quarta, na Central do Brasil, nós estaremos realizando projeções da imagem e da fala do ex-presidente Lula, para que o trabalhador possa ouvir Lula de novo. Porque o que a mídia vem fazendo com Lula é censura, um processo de invisibilização. Então, nós estaremos levando Lula para que os trabalhadores possam ouvi-lo de novo. Eu tenho certeza, quando nós realizarmos a projeção da imagem, da fala do companheiro, do ex-presidente Lula, o trabalhador vai parar, o trabalhador vai perceber o que foram os 13 anos do governo Lula e Dilma, como nós tínhamos produzido um projeto nacionalista para o Brasil, que foi interrompido com um golpe que foi idealizado e arquitetado pelo governo estadunidense. O que eles tiveram aqui foram cúmplices, e todos esses cúmplices têm que sentar no banco dos réus também, que encontram-se com as mãos manchadas com o sangue dos mais de 250 mil brasileiros que perderam as suas vidas pela Covid-19. A mídia, a parte do judiciário e o legislativo, todos eles foram cúmplices do golpe em 2016. E por que nós sofremos esse golpe? Por que, companheiros e companheiras? Porque nós tínhamos um projeto nacionalista para o Brasil. Porque, ao acharmos o pré-sal, a presidenta Dilma, nosso coração valente, sancionou uma lei onde 75% dos royalties extraídos pelo pré-sal iria para a educação e para a cultura. Você não desenvolve um projeto de nação, um projeto nacionalista, sem o investimento na educação. É por isso que o governo estadunidense arquitetou esse golpe, porque ele trata o Brasil como uma grande colônia. Ele falou, quem é esse paísinho de terceiro mundo que acha que vai utilizar-se das suas riquezas e recursos naturais para realizar benfeitoria para o seu povo? Isso aí é nosso, isso é nosso. Então arquitetou-se esse golpe que veio culminar em 2016. Então todos os apoiadores do golpe, todos os cúmplices do golpe, encontram-se com as mãos
manchadas com o sangue de 250 mil brasileiros. Então o momento é esse, pessoal. A Frente Ampla Antigolpe está aí. Vamos fazer essa luta central no Brasil. Vamos lutar pela inocência do ex-presidente Lula. Vamos lutar para que essa organização criminosa seja destruída de uma vez por todas e que esses dois dessa pátria, bandidos, canalhas, venham ficar presos no presídio, que é Moro e Dallagnol. Então essa é uma das lutas centrais que nós estamos realizando junto com os comitês dentro dos territórios de favela, porque entendemos e compreendemos que é possível, sim, sonhar com a utopia de uma revolução socialista. Eu vivo para isso, porra. Eu acordo para isso. Eu tô cheio de problema psicológico, mas é isso que me dá tesão e vontade de lutar. Vamos juntos, companheiros. É possível, sim, a construção de uma revolução socialista no Brasil. Obrigado, André. Ô, Jones, eu queria te perguntar uma coisa. Se não te surpreende, não sei se você já tinha ouvido o André Constantini falando, ele já esteve comigo conversando antes aqui no DCM, eu já ouvi, eu vejo sempre em outras lives, no Brasil 247, enfim. E assim, eu sou fã do André porque é o seguinte, assim, ele colocou na roda a discussão pragmática da Revolução Brasileira. Assim, ele saiu da zona de conforto, literalmente, para usar um termo muito caro às atuais narrativas, e já criou o primeiro comitê e está partindo para criar outros comitês para ensinar socialismo, para conscientização de classe nas periferias. E, se não me engano, me corrija se estiver errado, esse comitê também vai ensinar arte marcial. Sim, olha, dia 26 nós estaremos iniciando as aulas de defesa pessoal prioritariamente para as companheiras de luta. Vai ser dia 26 ao céu aberto na Lapa. As inscrições encontram-se abertas. E por que nós estamos iniciando essas aulas de defesa pessoal prioritariamente para as mulheres militantes? Porque entendemos e compreendemos que o Estado, que é burguês e controlado pelo patriarcado branco, por homens velhos, héteros e cis, esses caras são misóginos e odeiam as mulheres. Então as mulheres dificilmente conseguirão ter por parte do Estado uma proteção. A única ferramenta construída pelo Estado para proteger nossas mulheres vem de uma luta do movimento feminista, que é a medida protetiva, que só serve para isso aqui, ó, com todo respeito aos internautas. Olha aqui a medida protetiva aqui. Serve para limpar a bunda. Por quê? A maioria dos feminicídios no Brasil, se você pegar os dados estatísticos, as mulheres encontravam-se com uma medida protetiva em mãos. Então, nós estaremos ensinando aulas de defesa pessoal que fazem parte também da construção dos comitês de autodefesa que o Movimento Nacional das Favelas e Periferias quer implementar. E quando eu falo de comitê de autodefesa, não estou falando só de armar o negro e a favela, não, pessoal. Comitê de autodefesa é construção de rede. Construção de rede entre os estados. Por exemplo, eu sofro ameaça de morte aqui. Eu não sou Jean Willis, nem Márcia Tibur, eu não tenho dinheiro para me exilar na França. O que fazem com esse militante de base que está aqui enfrentando a milícia, a violência estatal? Nós temos que ter um projeto para isso. Então, a construção de rede é para isso. O André Constantini sofreu uma ameaça, vem abrigar-se aqui no estado de Minas Gerais. Uma rede também internacional. Você acha que o movimento está conseguindo caminhar como? Nós conseguimos construir uma rede internacional que vem financiando o movimento. Aprendi isso com o grande Simão Bolívar. Não se constrói uma revolução socialista sem financiamento. A gente vai precisar de dinheiro. Isso sim é utopia, acreditar que vai construir uma revolução socialista sem financiamento. Então, esse financiamento de militantes e militantes que vivem e moram no exterior, tem nos dado condições de avançar. Então, vamos também construir uma rede de psicólogos e psicanalistas para cuidar da saúde mental da nossa militância. Eu mesmo estou tomando remédio para ansiedade, uma depressão no estágio altíssimo e a ansiedade no estágio altíssimo, que às vezes me leva a ficar 3 dias sem dormir. Uma dificuldade enorme. E tem outros militantes assim. Porque, pessoal, não se faz revolução sem revolucionário. Nós temos que ter o cuidado com a nossa militância. E a terceira rede é a rede de juristas, para dar um atendimento, principalmente para a militância preta e periférica. Então, estaremos iniciando essas aulas para que as mulheres encontrem-se aptas para defender-se de um assediador, de um estuprador ou de um futuro algoz. Vou parafrasear aqui a minha velha avó: antes de chorar sua mãe, que chore a do seu algoz primeiro. Então, nós vamos estar ensinando aula de defesa pessoal para que as mulheres também estejam no fronte conosco. Porque nós, no Movimento Nacional das Favelas e Periferias, já desconstruímos essa falácia, essa narrativa do patriarcado e do capitalismo, que a mulher é um sexo frágil. Sexo frágil é porra nenhuma. A mulher, no processo revolucionário, vai estar liderando colunas e exércitos. É assim que nós enxergamos as nossas companheiras. Elas não vão estar no fronte para servir café para a gente, não, porra. Isso aí acabou.
A mulher vai estar liderando. Então, nós estaremos ensinando as mulheres aula de defesa pessoal a partir de sexta-feira, a partir das 19 horas da Lapa. Você pode realizar a sua inscrição. Perfeito. O telefone é 99030-7685, meu telefone pessoal. Jones, então, voltando a isso, foi ótimo ele ter esclarecido essa segunda parte. Eu queria primeiro que se lhe causa surpresa dessa narrativa, desse discurso do vídeo de um militante do Partido dos Trabalhadores. Eu já perguntei uma vez pro André, assim, se ele não via contradição entre o discurso dele e o Partido dos Trabalhadores, que não é o PT, com com todos os méritos que tem, não é um partido revolucionário, é um partido, pelo contrário, que prega justamente as reformas dentro do Estado capitalista, né? Ele prega um capitalismo melhor, e não uma revolução socialista. E eu queria saber primeiro de você, se lhe causa surpresa que esse discurso venha de alguém que seja do PT, e se é possível, assim, os outros partidos, aí partidos como o PCB, do qual você faz parte, participarem dessa construção desses comitês, que eu acho que, na minha opinião, ainda é uma medida incipiente, claro, está começando agora, mas, assim, do ponto de vista prático, me parece a coisa mais certa, né, mais correta e mais corajosa a se fazer a partir de agora. Queria muito a sua opinião sobre essas coisas. Eu já vi uma fala do André aqui mesmo no DCM. O André estava conversando com o Kiko Nogueira, foi numa tarde, eu acho que foi numa tarde, eu não lembro agora, André, se foi numa terça ou foi numa quarta, mas foi alguma coisa assim, tava uma live, o André e o Kiko, eu estava acompanhando ao vivo, eu até fiz um comentáriozinho no chat, porra, muito boa fala, André, parabéns, tirou onda, não sei o que e tal. Então já tinha, assim, acompanhado outras falas do André, aqui mesmo no DCM, e veja, Leandro, o PT, ele tem revolucionários, internamente, sabe? O PT, inclusive, ele tem muita gente que se considera e que é marxista. O X da questão é que essa galera não dirige o partido, sabe? Enfim, o PT, quando ele é formado num processo de crise do movimento comunista, né? Então você tem o fim do PCBR, você tem a crise do PCB, você tem uma série de desmonte de organizações revolucionárias que acabam migrando todas para o PT, né? Inclusive, por exemplo, acabei de esquecer o nome do partido do Chico Mendes, que era um partido comunista e revolucionário. Enfim, esqueci o nome. E aí você tem um núcleo de revolucionários que vão para o PT, inclusive muitos saídos do Partido Comunista Brasileiro, e que constituem uma base importante. O problema é que, a partir de 95, essa esquerda radical, essa esquerda revolucionária vai perdendo cada vez mais influência dentro do PT. Inclusive, eu até debato isso com vários amigos que falam que o PT nunca foi socialista, e eu discordo, o PT nunca foi um partido marxista. Aí é diferente. Agora, socialista nos anos 80 o PT era, né? Só que aí, infelizmente, não é os revolucionários, os comunistas que dirigem o PT. Um sujeito, por exemplo, como Rui Costa, que é o governador da Bahia, que é uma figura de direita, objetivamente é isso, a política de segurança, a política de educação do Rui Costa não perde nada para um do João Dória, ele tem muito mais influência nos rumos do partido do que os militantes de base, que fazem realmente um trabalho com a classe trabalhadora, que tem uma perspectiva revolucionária de defesa de uma revolução brasileira. Eu fico muito feliz e torço muito para que no PSOL, no PT, enfim, nas diversas organizações que têm uma composição interna de frente, né, porque tanto o PT quanto o PSOL, eles têm uma forma que é chamada de partido de tendências, que dentro do partido você tem vários micropartidos, né? Então é muito mais uma frente político-partidário do que um partido no sentido, por assim dizer, como Lenin pensava. Então, torço muito para que as perspectivas revolucionárias ganhem cada vez mais força, porque é o que a gente precisa. E a própria conjuntura brasileira, Leandro, vem fazendo com que essas propostas, como a do André, venham ganhando cada vez mais tentativas de criação, apoio. Por exemplo, o Galo está na iniciativa agora de criar um movimento que é a Nação dos Trabalhadores, que é uma perspectiva de difundir o evangelho, disputar a religião numa perspectiva revolucionária, Leandro, o que eu digo a tu? E aí o Galo tá iniciando esse movimento aí de Nação dos Trabalhadores. O deputado Glauber Braga
vem trabalhando na ideia de criar centros socialistas pelo Brasil, de difundir uma proposta de um espaço para organizar a classe trabalhadora, para fazer uma pedagogia política, para instigar a luta de classes numa perspectiva socialista. Então, você tem uma série de propostas. E mesmo com os limites da conjuntura, por exemplo, há um crescimento relativo de ocupações urbanas, especialmente a nível estadual, cobrando dos governos do Estado políticas de moradia e tal, e que vem se afirmando cada vez mais com a identidade socialista mais pronunciada, que é isso, né? Eu acho que é produto da conjuntura. A conjuntura faz com que propostas como a que o André vem tocando ganhem cada vez mais ressonância, ganhem cada vez mais adesão, porque é uma imposição da realidade. O André, ele citou um fato que eu acho muito importante, e é que sem nenhum desrespeito ao Jean Willis, à Márcia Tiburi, mas veja, o cenário está ficando louco no Brasil. O Brasil já é um dos países mais violentos do mundo, é o país mais violento da América do Sul. O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, que mais mata quilombolas, é um dos que mais mata camponeses, só não mata mais porque tem a Colômbia, né, que enfim, todo dia manda um bocado de camponês para a vala. Então, o Brasil é um país mais violento do mundo, sem falar da polícia mais violenta do mundo, genocídio da população negra. Isso vem se potencializando, há um cerco se fechando contra a militância, e é isso. Quem não tem grana, não tem isso de autoexílio, não, sabe? Esse negócio de autoexílio, sem desrespeitar ninguém que está optando por isso, mas isso não dá para a maioria dos militantes. Né? Isso não dá para a maioria. Eu não posso ir para o autoexílio, o André não pode ir para o autoexílio, e eu nem quero, para ser muito sincero, enfim, sabe? É isso, nem quero. Então, há uma necessidade da realidade frente à maior ameaça, frente ao maior clima de perseguição, de repressão aos movimentos populares, que a gente crie estruturas organizativas que deem segurança, que deem capacidade de ação e de resposta para a classe trabalhadora, especialmente também num processo de crise do sindicalismo. E aqui esse ponto é importante. Veja, o fim do imposto sindical, ele foi um golpe muito duro no processo de financiamento dos sindicatos. Combinado com o fim do imposto sindical, você tem o maior desemprego das últimas décadas do Brasil. Então, desidratou financeiramente os sindicatos, mantém o desemprego em patamar altíssimo, e a contra-reforma trabalhista, ela aprovou o tal do trabalho intermitente, né? Que é aquele trabalho sem jornada fixa, sem horário fixo, que você vai na doideira, é como se fosse quase que um Uber. Você fica esperando o patrão mandar o recado, ó, vem de tal hora até tal hora, e esse tipo de trabalho intermitente é mais difícil ainda de se sindicalizar. Então, concretamente, um dos maiores atores políticos na conjuntura brasileira, na política brasileira das últimas décadas, que é o movimento sindical, ele está vivendo provavelmente o seu pior momento desde os anos 80. E aí, com essa baixa do movimento sindical, a redução da capacidade de resposta das centrais sindicais, dos sindicatos, a gente, além de reconstruir o movimento sindical, a gente tem que dar outras respostas para a luta de classes. Porque a gente não pode esperar que, por exemplo, o emprego volte a crescer e a gente tenha a capacidade de aumentar a sindicalização, a força do sindicalismo, porque isso não vai acontecer a curto prazo. Ainda que a gente tenha processos de renovação importantes do sindicalismo brasileiro. Ontem, por exemplo, Leandro, saiu o resultado da eleição dos sindicatos petroleiros, o Sindipetro do Rio de Janeiro, que é um dos mais importantes do Brasil. A chapa vencedora foi uma chapa composta pelo PCB e pela Resistência. Então, a gente conseguiu vencer no primeiro turno com a votação expressiva, mais que o dobro do segundo colocado, e colocar em pauta o sindicalismo combativo, um sindicalismo classista. Então, você tem renovações no sindicalismo importantes e interessantes, só que isso vai demorar muito tempo ainda. Então, a gente precisa de respostas mais rápidas, mais objetivas, e, inclusive, eu acho muito interessante como o André colocou a necessidade de artes marciais, de autodefesa. Na semana passada, Leandro, teve uma discussão muito escrota nas internets aí, de uma certa esquerda que estava contra atividades físicas, artes marciais, como mecanismo necessário da militância, dizendo que isso era apologia da violência, dizendo que isso era autoritarismo, era stalinismo, e era não sei o que mais lá. E aí, quem sabe onde o cara aperta, sabe a necessidade de se defender. Né? Porque na hora que a repressão burguesa for ainda mais aberta, a gente sabe quem vão ser os alvos, e os alvos nunca são
os moderados e os comportados, nem os caciques da política, né? Então, eu acho que é isso que a conjuntura pede. A conjuntura pede um fortalecimento cada vez maior de perspectivas radicais, revolucionárias, um fortalecimento da proposta da Revolução Brasileira, só que essa proposta ela não pode ser só ideia, ela não pode ser só discurso, ela tem que se materializar nos movimentos populares, nas ocupações, nas novas formas organizativas e num fortalecimento do sindicalismo. Para concluir, só uma coisa importante. Foi divulgado para essa operação aí com o nome inglês, que eu não sei falar, que o reitor, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Cancellier, que acabou se matando, o depoimento da delegada Érica Marena foi forjado. Forjaram um depoimento para prender o reitor, e o processo que ele passou de prisão, de humilhação, de achincalhamento público fez com que ele se matasse. Se já estava claro na época que a prisão do reitor Cancellier foi um negócio totalmente arbitrário e violento, um ataque às universidades públicas, agora está mais claro ainda que forjaram um processo e o senhor Deltan Dallagnol e a senhora delegada Érica Marena, eles são responsáveis diretos pela morte do reitor Cancellier. Isso tem que ser falado, amplificado, toda a força e solidariedade do mundo. Inclusive, para a família do Cancellier, não conheço, mas toda a minha solidariedade e força para lutar até o fim, porque essa delegada ela tem que ser destituída da Polícia Federal, ela tem que ser presa, porque ela é responsável direta pela morte do reitor. Ah, ótimo, Jones. André, me diga uma coisa, você é um defensor intransigente, né, do resgate político dos direitos políticos do presidente Lula, e que o Lula seja de fato o candidato a 2022 e que seja o grande líder dessa quebra inicial de paradigma. Mas você tem, na sua perspectiva política, de que uma vez voltando ao poder, Lula e o PT, esse projeto de revolução socialista vai ser desencadeado a partir dessa mudança, ou você acha que são coisas que vão caminhar paralelamente? Paralelamente. Eu acho que o PT propôs, nos 13 anos que ele esteve no governo aqui no Brasil, à frente do governo, foi uma... como eu posso dizer? Uma revolução contra a fome, né? Não uma revolução socialista, né? Acho que não se pode cobrar o PT por isso. O Lula nunca propôs uma revolução socialista. Mas eu acho que ele avançou muito com esse projeto nacionalista que nós construímos para o Brasil. E defendo o Lula porque estou defendendo a democracia. Eu acho que nós estamos sob golpe e é preciso estancar a sangria do golpe. E não estancaremos essa sangria do golpe sem realizar essa luta central, que é a luta pela inocência do ex-presidente Lula, que ele tem os seus direitos políticos restituídos. Vou falar uma coisa aqui. Se a esquerda aceitar participar da eleição presidencial em 22 sem Lula, nós estaremos endossando e legitimando esse golpe continuado. Já cometemos o erro de participar de uma eleição fraudulenta em 2018. Aquela eleição foi fraudulenta, foi uma eleição fraudada, né? Aquele conluio que existiu entre o judiciário para retirar Lula da disputa presidencial, e ele venceria, né? O povo brasileiro queria o Lula, queria reeleger o Lula mais uma vez. Nós participamos de uma eleição fraudada. Então não podemos, companheiros e companheiras, cometer o mesmo erro. Se Lula não tiver garantido de volta os seus direitos políticos restituídos, eu não vou participar da eleição em 22. Não vou endossar esse golpe continuado no Brasil. Então, para estancar a sangria do golpe, nós temos que lutar pela inocência do ex-presidente Lula e que Dallagnol e Sérgio Moro, esses comparsas de crime e todos os procuradores da Lava Jato, venham assentar-se no banco dos réus, serem julgados, condenados. Isso é fundamental para que nós venhamos destruir qualquer resquício do lavajatismo, porque o lavajatismo ele fomenta algo perigosíssimo para a democracia brasileira, que é a judicialização da política. Isso vem destruindo gradativamente o Estado democrático de direito e a democracia, a nossa já fragilizada democracia. E isso também tem a intervenção direta do governo estadunidense. Por quê? Para você defender a soberania nacional, as riquezas existentes no nosso solo, essas riquezas e recursos naturais, e o Brasil tem um monte delas, você precisa de instituições fortes.
Então, esse enfraquecimento das instituições democráticas, sabe, essa destruição que vem acontecendo, esse desmonte do Estado que vem acontecendo, com essa série de reformas que vem sendo aprovada, por exemplo, a reforma da autonomia do Banco Central. Se você for dialogar com o trabalhador comum, ele vai achar que autonomia é coisa boa, pô. Pô, André, você está reclamando da autonomia do Banco Central? Pô, autonomia tem independência, mas é o contrário. Né? O Banco Central vai sair do gerenciamento do Estado e vai ser entregue na mão do sistema financeiro, dos bancos. E serão os bancos que vão ditar agora a política econômica do país. Isso é um crime. Isso é um crime contra o Brasil. Os caras estão destruindo o país, porra. Estão destruindo o país, entregando as nossas refinarias a preço de banana, o desmonte da Petrobras para facilitar a sua privatização. Isso é um crime lesa pátria. Sabe? Então, assim, tem muita coisa para fazer, companheiros e companheiras, para que nós venhamos ficar só debruçados também na questão eleitoral em 22. Tem um ano de 2021 aí, vai ser um ano de muita luta, de muita rua, porra. Sabe, a gente aqui no Rio tá indo pra rua, tá indo pra luta, porra. Sabe, domingo agora nós encontrávamos no posto 2 e os apoiadores do Daniel Silveira estavam lá. Eles marcaram o ato no mesmo horário, no mesmo dia e no mesmo local, tentando nos intimidar. Mantivemos o ato, porra. Porque as ruas são nossas e não dos fascistas. E mais um recado. Se vocês querem o enfrentamento físico, estamos preparados, porra. Estamos preparados. Se vocês querem guerra, nós queremos em dobro, porra. É assim que tem que ser nesse momento. Não é com flores, não é falando doce, porra. Sabe, chegou a hora de organizar de vez a classe trabalhadora e partir para o enfrentamento. Com fascista não se dialoga, porra. Se destrói, dá porrada. É isso, porra. E eu não sou violento, não, porra. Violento é o Estado. 44 anos de violência estatal que a porra desse corpo preto sofre. Vocês não sabem o que é ser negro no Brasil. E mais uma coisa, para essa esquerda pequena burguesa intelectualizada que peida cheiroso. O seu pacifismo é privilégio de classe também, tá? Você pode ser pacifista, eu não. Eu não, porque eu não conheço a paz. A paz no Brasil é branca. Eu não conheço paz. Que paz? Que paz que tem? Nesse momento de pandemia, a favela tá sem água, porra. Tá tendo operação e incursão policial, mesmo com a proibição do STF. Nesse momento, nós pedimos pão pra merda desse Estado burguês, ele envia o caveirão, porra. Caveirão aéreo, vocês não sabem, é o nosso despertador todo dia aqui no Rio de Janeiro. Um helicóptero atirando a esmo. O caveirão terrestre, que entra com uma música dizendo: vamos beber seu sangue. Porra, vocês não sabem o terror de Estado que nós passamos. Aí o André Constantino é violento, porra. Vocês têm a cara de pau de dizer que eu sou violento? Eu estou organizando a classe trabalhadora para reagir à violência do Estado. O principal violento aqui no Brasil é o Estado brasileiro, porra. E eu quero destruir esse Estado e destruir o capitalismo. O capitalismo não se reforma, se destrói com revoluções e não com pacifismo, porra. Fica com o seu pacifismo aí. Fica aí, dentro do seu apartamento luxuoso. Aí é mole, porra. Aí é mole falar de paz, porque nós temos uma esquerda covarde que está mais preocupada em realizar a manutenção dos seus poucos privilégios do que organizar a classe trabalhadora para uma revolução. Eu sei que vocês estão preocupados com isso. Eu sei. Lênin já dizia o seguinte: não avançaremos enquanto tivermos medo da revolução e do socialismo. Quem tem medo da revolução socialista? É só a direita, a extrema-direita e os capitalistas? Ou é parte dessa esquerda pequena burguesa que está com medo também de perder seus privilégios? A gente tem que começar a fazer essas pontuações, pessoal. Sabe? Então, assim, muito se fala, André, não é contraditório você ter esse discurso em contraste no PT? Pessoal, eu quero dizer a vocês que o PT ele tem uma relevância muito importante para o Brasil. Muito importante. Eu tenho as minhas críticas, eu faço ela internamente, eu sou da direção estadual, faço algumas publicamente, mas são críticas construtivas. Mas, André, por que você permanece no PT? Porque o PT ainda é um partido que tem resquícios de luta de classe. O resto dos partidos, a grande maioria, as pautas identitárias já tomaram conta, sabe? Já tomaram conta deles, infelizmente. Então, eu consigo permanecer no PT justamente por entender a sua relevância, a sua importância. Nós temos que lutar por esse partido. E por que defender o Lula e não defender outro nome, como Haddad, o Boulos? Pessoal, o Haddad, o companheiro Boulos, não coloca medo na elite, não coloca medo na burguesia, nem na mídia burguesa empresarial, nem no governo estadunidense, nem no exército. Eles só têm medo de uma pessoa, que é o Lula. Eles só têm medo de uma pessoa, que é o Lula. Então, o Lula vai ser o grande líder que vai liderar a esquerda para uma vitória, ainda que por dentro da democracia burguesa, em 22. Né? Disso eu não abro mão, e se Lula não participar da eleição,
eu não vou votar, eu não vou legitimar esse golpe continuado que acontece no Brasil e a extrema-direita fascista preparando a consolidação do seu projeto político, que é de instalar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. É isso que está em jogo no Brasil. Pessoal, vocês não sabem o que é fazer a militância aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei para vocês, se os meus algozes, que vêm me ameaçando, cumprirem a promessa, pelo menos vocês já sabem quem me matou, entendeu? E eu posso morrer de tiro ou cair da escada, entendeu? A morte na ditadura, cara, a pessoa caia da escada, era atropelado. Então a coisa está muito séria, porque o Rio de Janeiro vive um processo de mexicanização, é a aliança das igrejas com a facção criminosa Terceiro Comando Puro, sabe? É muito sério, pessoal. Aqui é um campo minado, e eu vou falar para vocês, o Jones Manuel também é de favela. Na favela não tem prova de recuperação não, pessoal. Se você falhar aqui, você vai pro saco, porra. É muito sério fazer a luta dentro da favela. É muito sério. E nós estamos denunciando uma estrutura e uma mega engrenagem, aonde os varejistas de drogas são apenas uma peça que faz essa grande engrenagem girar, que é a venda de armas e de drogas. A maioria das armas que encontram-se aqui são desviadas do Exército e da polícia. São armas exclusivas de uso do Exército e da polícia. Então, tem que ter guerra, porra. O Estado precisa da guerra para lucrar. Pergunta o varejista se ele quer guerra. Pergunta a ele se ele quer guerra. Não vende. Agora, o Estado precisa da guerra para essa estrutura de corrupção existente dentro do Estado com funcionar, essa engrenagem girar. No capitalismo que gera mais lucro é a venda de armas e de drogas. E o governo estadunidense, né, fomenta tantas guerras, por quê? Porque ele é um dos maiores produtores de material bélico. Então tem que ter guerra, pô. Tem que ter guerra para vender arma, senão não vende arma. Então esses varejistas encontram-se aqui que eles são uma peça nessa engrenagem. E a gente está denunciando tudo isso. Está denunciando tudo isso. Agora, a gente se expõe, mas a gente assumiu, porra. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Mataram a Marielle, é um recado pra gente. Mas nós não iremos nos calar, porque eu tenho responsabilidade com a minha ancestralidade e eu tenho responsabilidade com as futuras gerações. Se custar a minha vida as denúncias que eu faço e a luta que eu venho realizando, foda-se, eu estou disposto a pagar. Eu estou disposto a pagar. Eu estou disposto a doar essa vida preta de 44 anos de dor e de sofrimento, e de muito ódio, e de muita revolta. Não me peçam para ser pacífico e para ser dócil. Eu não consigo, eu não tenho condições psicológicas para fazer isso diante a toda a opressão que nós sofremos. Então, o que o PT precisa e a esquerda precisa é se aliançar com o povo brasileiro. Nossa aliança tem que ser com o povo, porque nós vamos precisar do povo, como o Johnny Manuel falou, para a gente destruir essas reformas que vem destruindo o Brasil. A nossa aliança é com o povo e é possível. O país vizinho, Venezuela, nos mostra isso. Quando o povo entende o projeto do governo, o governo arma o povo. Quem parou a mão do invasor imperialista lá? Foi o exército bolivariano, entendeu? Foram os comitês, foram os pescadores, porra. Então é possível, sim, a gente construir um governo dos trabalhadores e para os trabalhadores. E agora eu quero mandar um recado muito, muito sério para a burguesia e para a elite. Olha, se nós conseguirmos, eu não sei se eu vou ver materializado a revolução socialista que eu prego e que eu tanto luto, mas se nós conseguirmos, esse corpo preto ainda em vida, construir uma revolução socialista, destruir o sistema capitalista, burguesia brasileira e elite brasileira corre, mas corre para longe, porque nós não teremos um pingo de compaixão e de misericórdia de vocês. Esse recado eu quero deixar para vocês. Olha só, eu vou chamar o Jones daqui a pouco para comentar também sobre isso, mas antes eu preciso dar uma paradinha, a gente já está com 1 hora de live, que, enfim, o que fazer e fazer, né? Vamos dar um pouco de leninismo aqui na veia, porque para fazer a revolução e para manter o DCM de pé, a gente precisa da mesma coisa, grana, dinheiro. Então, esse é o momento que eu paro um pouco o nosso debate, que está pegando fogo, sensacional. André Constantino, do PT, Jones Manuel, do PCB, assim, duas figuras que eu admiro muito, que têm convergências muito importantes na discussão sobre a Revolução Brasileira, sobre a importância dos movimentos populares, da mobilização popular e da força das periferias para combater o golpe continuado, como bem define André Constantino, que nós vivemos e que vai se consolidar, ele tem razão sim, se impedirem a candidatura de Lula em 2022. Mas, enfim, mas para a gente manter esse debate no ar, trazer essas pessoas, conversar sobre esses temas, tirar as pessoas da zona de conforto e trazê-las para um debate duro. Porque o que a gente está vivendo aqui é um debate duro, né? Uma realidade dura.
Assim, é preciso assim, muitos de nós, eu me incluo, né, nesse grupo que está aqui debatendo diariamente e que participa dos chats, e que são comentaristas, são classe média branca. São classe média branca. Nós somos progressistas, nós temos no meu caso, eu tenho uma educação também marxista, sou marxista, gosto, né, das teses marxistas, apoio a Revolução Brasileira, gostaria muito de dar minha contribuição de alguma forma para que ela aconteça. Agora o que eu posso fazer é trazer esse debate, contribuir com ele, dar as caras e apoiar sem nenhuma concessão. Mas para fazer isso, e que traz também riscos pessoais e riscos profissionais, a gente precisa de ajuda de vocês para manter o DCM funcionando, o DCM de pé, para manter o DCM com a cara colocada aqui todos os dias para fazer esse debate franco, aberto, amplo e democrático. Então eu quero, por favor, que vocês tenham consciência de que a gente precisa de grana, a gente precisa da ajuda de vocês, não temos nenhum outro tipo de ajuda. Nossa receita vem de vocês. Pelo contrário, a gente só leva porrada na cabeça. Já mais de 60 ações judiciais para asfixiar financeiramente o DCM. Restrição de audiência e de receita feita pelo algoritmo do Google. Pau em cima dos sites de esquerda. Né? Muita gente boicota a gente dentro da mídia. Assim, olha só, eu fico tão puto com isso. Tem essa mídia calhorda, monopolista, ele se autodenomina o jornalismo profissional. Quer dizer, só enchendo a cara dessa gente de porrada. Jornalismo profissional somos nós, aqui dos sites de esquerda, somos nós do DCM, que falamos o que tem que ser dito, que fazemos reportagens apurando exatamente o que os fatos dizem, que temos coragem de dizer o que pensamos, que trazemos pessoas aqui que fazem um debate amplo e democrático, de peito aberto, que nem o André e o Jones estão aqui comigo hoje. Então, assim, não são jornalistas profissionais, são capachos de patrões. São figuras bizarras, bizonhas. Peguem aquela merda daquela Globo News, vejam aquele palanque lá, aquela bancada, e vejam se aquilo são jornalistas profissionais. Aquilo causa uma vergonha profunda no jornalismo profissional. Vocês acham que o William Bonner, aquele pateta, é um jornalista profissional? Você acha que o Merval é um jornalista profissional? Eliane Cantanhede são jornalistas profissionais? São puxa-sacos profissionais. São capachos profissionais. São profissionais apenas nesse sentido. Essas pessoas são responsáveis diretas pelo golpe de 2016 e pela desgraça que nós entramos com a eleição do Bolsonaro. Estão tentando tirar o corpo fora. Estão aí pautando uma série de twitters e estão indignados com o Bolsonaro. São responsáveis por Bolsonaro, são canalhas, como qualquer um que elegeu o Bolsonaro. Então não me venham com essa coisa de jornalismo profissional. Jornalismo profissional somos nós, que não temos respaldo aqui de grandes bancos e grandes empresas para sobreviver. Nós temos um único respaldo, que é de quem participa da nossa comunidade. E se a nossa comunidade não nos ajudar, a gente morre de fome. A gente fecha as portas e volta a ficar por conta desses canalhas que se dizem jornalistas profissionais. Então, a gente precisa de grana. Está aqui a campanha Leandro Esperança, né, que o Saragóis montou aqui uma nova arte com Romero Brito ao fundo, né, que é uma espécie de referência pop artística em homenagem ao Jones Manuel, que também é de Pernambuco. Mas, enfim, está aqui a campanha Leandro Esperança, membro básico, R$3 por mês. R$3 por mês, gente. Presta atenção. O André Constantino foi pastor da Universal. Qualquer fiel abestalhado na Universal dá muito mais do que isso para manter uma organização criminosa, aqui para manter a gente funcionando, DCM, site profissional de jornalismo, R$3 por mês. Né? É um dinheiro que sai e você nem percebe. Mesmo quando você está duro, R$3 é um dinheiro que você pede. Aí esqueceu dentro do bolso e nem lembra mais que tem. Então, R$3 por mês. Mas tem outros, tem R$8, 15, 30, e tem o mesmo diamante, R$100 por mês, que você participa integralmente aqui do DCM,
vai para o nosso grupo de WhatsApp, discute pauta, dá sugestão de linha editorial, troca informações, se emociona, chora, ri, enfim, porra, ainda recebe uma caixa hermeticamente fechada na sua casa pelo correio com uma camiseta maravilhosa do DCM e uma caneca para você esfregar na cara dos seus parentes bolsonaristas. Porra, tanta coisa legal ajudando o DCM, vamos ajudar o DCM. Não percam isso de vista, a gente precisa muito da ajuda de vocês. E quem está sem grana e não pode ajudar de jeito nenhum, tem jeito de ajudar sim. Se inscreve agora no nosso canal. Você está olhando aqui no Facebook, vai lá e se inscreve. Faz uma inscrição agora. R$100 não, R$99,99. Muito bem lembrado, assim. Acabei superfaturando. Por apenas R$99,99 você vai lá e se torna membro diamante. Se inscreva no nosso canal, dê um like aqui na nossa live e vamos tocar em frente, vamos seguir em frente porque a luta continua. Estamos aqui com o André Constantino e Jones Manuel. A luta continua, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Não deixem de se tornar membro e mandem agora os superchats. Querem conversar com o André, com o Jones, querem discutir, querem debater, querem elogiar, querem criticar, mandem os superchats, tem superchats baratinhos aí, R$2, mandem. Quanto mais chegar, melhor para a gente, porque a gente consegue fazer um planejamento básico com essa receita para continuar com as nossas atividades, para continuar com a nossa luta aqui no DCM. Então, para trazer pessoas, né, do nível e da integridade intelectual e política do André Constantini e do Jones Manuel. Então, eu volto, então, por favor, Sara Góes, eu quero ver contigo quais são os superchats que nós já temos e os membros, porque depois eu quero chamar o Jones Manuel para repercutir e para conversar, dialogar com essa fala do André Constantini e para perguntar outras coisas também. Vamos entrar, claro, falar sobre a questão das igrejas neopentecostais e de que maneira a revolução pode interagir com a religião, sobretudo nas periferias, para a gente sair do buraco e da merda que nós estamos. Por favor, Sara Góes. Nossa, seria legal a gente juntar um dia os dois com a Juliana, né? Ou a Juliana Magalhães, né, que esteve aqui com a gente. Sensacional ela, muito bom. Maravilhosa. Leandro, só uma observação aqui, alguém fez um comentário que assim como o Deltan Dallagnol, você não tem vergonha na cara, só que você é um sem vergonha do bem. Você está pedindo dinheiro para exatamente. Essa é vergonhice do bem, ela existe. É uma sem vergonhice progressista, né? Esse é o momento que os convidados geralmente estão bebendo sua água, já terminaram, vou colocar os dois aqui e vou ler os superchats, tá, gente? Se vocês quiserem me interromper para fazer algum comentário, fiquem à vontade. A Lucilena Teixeira Nogueira, Leandro, ela já abriu a live com perinhas, aquela perinha chapada pra gente. O Anderson Tavares reclamou do atraso de 1 minuto da live e mandou um rostinho dormindo. É uma audiência muito exigente, né? O Kevin fala, Jones, muito bonito tudo que você diz, mas em vez de defender Lula, Dilma e o PT contra o golpe de 2016, você ficava batendo neles. Eu vou até dar uma parada logo, porque fazia tempo que não vinha, né? Pois é, eu acho bom o Jones já dar essa cortada aí para a gente continuar. Por favor, Jones, só sobre essa Leandro, eu me recuso a repetir isso. Isso é o PCO toda semana faz uma matéria sobre mim, o PCO parece que não tem assunto. Aí toda semana tem uma reportagem falando de mim. Fizeram agora, e se Jones fosse governo no lugar de Bolsonaro? Aí botaram uma foto minha junto com Caetano Veloso na capa, aí começaram. Toda semana é isso. Não, eu me recuso. O X da questão, e esse ponto é importante, e esse ponto de verdade é importante. Veja, a Dilma, quando levou o golpe, ela levou o golpe precedido de uma política de austeridade que foi constitucionalizada com a PEC do teto. Se a gente quer falar do golpe de verdade e que existem autocríticas para todos os lados para serem feitas, uma das autocríticas principais e que ainda precisa ser feita e assumida com plenitude é que foi um erro brutal colocar o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e tentar agradar a burguesia para evitar o golpe. Esse caminho deu errado. E aí, a ideia de que a gente tem que agradar a direita para evitar um cenário pior, ou seja, agradar uma parte da direita para evitar que outra parte da direita vá mais para cima, isso deu errado em 2015, com o nosso amigo, com o desgraçado Joaquim Levy, e continua dando errado agora. Então, o debate em relação ao golpe já foi colocado. Quem tiver dúvidas, inclusive, aproveite e assista a entrevista que eu dei para o Breno Altman, no Sub-40. Aproveite e vê o canal do Breno lá, o Opera Mundi, que é muito bom. E é isso, não vou estar repetindo isso aí não, que é para não dar audiência para doideira de PCO. Então vamos em frente. Por favor, Sara, continuando.
Vamos nessa. A Mara fala, acredita que o Lula e o PT apoiarão a revolução, André? Uma pergunta específica para o André. E aí ela já responde, porque eu não acredito. A Paula Menicone mandou um superchat só para dar um abraço aqui para o André. A Maria Edna Azevedo fala, é isso aí, André, de Salvador, Bahia, assistência social e bem politizada, progressista. Esse país pede uma revolução socialista. A Mônica Tenório, ela, quando o André estava falando da proposta dele, ela perguntou, é só para mulher? E os GLBT? Aí depois ela pediu o telefone do André, mas a gente já passou aqui no chat. A Mara fala, Jones, os sindicatos lutam por interesses de categorias profissionais específicas e não de todo o proletariado. Isso não fortalece o capitalismo? Eu vou continuar, tá? O Fernando Coutinho no Senado, Birajara fala, é isso mesmo, preparar a mulherada para se defender da violência contra as mulheres, venha de onde vier. O Kevin fala, antes do PT, não se forneciam livros às escolas. Com o PT, sociologia e filosofia voltaram ao currículo. Você acessar o marxismo, está falando de você, Jones. O Jean Marcelo fala, Constantino me emociona, esperança. O Jânio Silva fala, André, você me representa, se ainda morasse aí no Rio, participaria desses atos com você. Em São Paulo, falta garra na militância. O povo aqui é muito pacífico. O Mark fala, 1 miligrama do que sobrou do ouro de Moscou para ajudar os camaradas. Olha, Leandro, que massa. O Heber fala, segue um pingadinho, o Liano manda um grande André, a Tainá Souza manda um desenho aqui pra gente, a Emília manda pera, a Marisa Workmestre fala, o governo tem um plano sim, ele quer matar a população mais vulnerável. Isso explicou o presidente e fundador da Anvisa de 99. E aí, Leandro, prepara o fígado. Tem 3 membros aqui. O Birajara, Sinai e Rogério. Ó, beijo no fígado de vocês, viu? Fígado bonito para vocês. Porque aqui, o André, aqui não tem essa esquerda cirandeira, não. Aqui não tem negócio de coraçãozinho, não. Aqui é no fígado. Então, um fígado grande aí para vocês. Pronto. É isso? Olha só, eu quero retornar primeiro aqui falando com o Jones, para ele dar a palavra para o Jones Manuel, ver se tem alguma coisa no superchat que ele se interessa em responder, mas eu queria já pegar o gancho daquela fala do André Constantini. Eu gosto muito da maneira prática e objetiva como o Constantini coloca as coisas, porque a gente sai um pouco desse lenga-lenga. Ele falou uma verdade muito dura, que sempre repercute ruim aqui no chat, porque aqui no DCM há uma adesão muito grande ao PT, às vezes de forma um pouco acrítica. Eu queria saber o seguinte, você concorda com essa posição do André, de que sem Lula não tem jeito, que Haddad, Boulos, essa gente não bota medo nos golpistas, não bota medo no poder econômico, nem dos militares, que só o Lula pode, nesse momento, né, em 2022, com a eleição, provocar essa ruptura para que a gente possa sair dessa merda que a gente está? Então, antes disso, só responder rapidamente uma pergunta que surgiu no Superchat sobre sindicatos. Veja, os sindicatos, como diria Marx, eles são instrumentos de guerra de guerrilha da classe trabalhadora contra o capital no âmbito da fábrica e da empresa. Então, sim, a função principal dos sindicatos é defender os direitos econômicos e as condições de trabalho da classe trabalhadora. Só que os sindicatos, a partir da política, da formação política, do direcionamento político, eles podem ser mais do que isso e já foram. Vamos lembrar que, para o João Goulart conseguir assumir o governo, teve uma greve geral dos sindicatos, do movimento sindical no Brasil, para garantir a posse do João Goulart, e em 1962, 63, não tenho certeza agora, quando o sindicalista da Varig foi demitido, os sindicatos fizeram greve geral pela readmissão do presidente dos sindicatos aviadores. Assim como nos anos 80, o movimento sindical teve papel central no fim da ditadura empresarial militar, teve papel central nos direitos que a gente conseguiu arrancar na Constituinte de 88, teve papel central em uma série de lutas que iam para muito além do âmbito mais imediato, né, de cada categoria. Então, veja, os sindicatos, eles podem cumprir um papel muito maior do que a defesa da categoria. Isso é importante, isso depende do direcionamento político, da formação política, da forma como se insere os sindicatos. Então, não é correto colocar os sindicatos só como um elemento de defesa corporativa ali da categoria. Eles hoje são majoritariamente isso, porque eles podem ser muito mais do que isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, veja,
O que foi que fez a burguesia mudar em relação ao Lula? Porque esse ponto é muito importante. Vamos fazer uma análise pegando a história. Até 2014, Lula era adorado pela burguesia brasileira e mundial. Lula era elogiado no FMI, Lula era elogiado em Banco Mundial, Lula era elogiado em Fórum de Davos, Obama dizia que Lula era o cara, o presidente do Itaú adorava Lula, e Lula circulava, dava palestra para Bradesco, para Itaú, para não sei o que, ganhando 200, 300 mil para falar. O que foi que mudou? Como eu disse, a partir de 2015, você tem uma ofensiva reacionária da burguesia, uma radicalização antipopular de todos os setores da burguesia, negando qualquer perspectiva reformista, ainda que mínima. E aí, nesse sentido, Lula, como a maior força eleitoral do Brasil, numa perspectiva de esquerda ou centro-esquerda, a função de Lula, que antes era uma função apaziguadora para a burguesia num pacto de classes, deixa de ter essa função e passa a ter uma função de ameaça. Percebe? Então, por isso que há um processo de criminalização dos direitos políticos do Lula, de tirar o Lula da eleição, uma perseguição aberta, todo um processo de tentar desmoralizar a figura dele, impedir ele de concorrer em 2018, nessa perspectiva de que a burguesia não quer mais conciliação. Então, isso que muda a relação do Lula com a burguesia brasileira e muda o Lula também, porque assim, né? Lula, ele dizia no começo da década que nunca foi de esquerda, Lula dizia que era liberal, Lula dizia que Dilma era mais de esquerda do que ele. Lula, inclusive, chegou a repetir aquele discurso reacionário que quando você vai ficando mais velho, você deixa de ser de esquerda. Né? Não, eu era de esquerda porque eu era novo, agora eu não sou mais velho e tal. Então, note, mudou a função política do Lula na política brasileira porque a burguesia mudou de posição. Então, hoje, eu concordo com o André, o Lula é uma ameaça para a burguesia. A burguesia não quer o Lula. Isso aí não tem nem o que discutir, percebe? Tem coisas, Leandro, que não dá para a gente querer inventar a roda. São coisas meio óbvias. A burguesia brasileira não quer o Lula candidato. Acabou. Agora, e esse é o X da questão. Para mim, existem duas questões. O Lula candidato 2022. Primeiro, o Lula quer. Esse é um elemento. Há que se considerar se o Lula quer ser candidato. E segunda questão, o Lula vai ser candidato com que programa? Porque, note, uma coisa é a burguesia não querer o Lula, outra coisa é saber se o Lula não quer a burguesia. Porque, como eu já disse aqui, não dá para o Lula fazer nada do que ele fez no seu segundo mandato hoje, com a PEC da morte, com o desmonte das cadeias produtivas da Petrobras, com a contra-reforma trabalhista, com a contra-reforma da Previdência, com a redução da capacidade de investimento público do Estado. Então, o que o governo Lula fez, por exemplo, Luz para Todos, o programa de cisternas do Nordeste, ampliação do Bolsa Família, enquanto um programa de segurança alimentar que reduziu a fome no Brasil de maneira significativa, o impulsionamento do investimento público para a geração de emprego, as obras que eu tenho várias críticas, mas vamos lá, as obras como o PAC, ligados a Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Não dá para fazer nada disso sem revogar a PEC da morte, sem revogar privatizações e tal. Então, o X da questão é, qual é o Lula para 2022? É o Lula paz e amor? Porque se for Lula paz e amor, não serve para nada. É o Lula paz e amor? Se for o Lula que vai na perspectiva de, por exemplo, Lula coloca como centro da sua política revogar a PEC da morte. Aí sim. Aí a gente está em outro jogo, percebe? O que tem que se perguntar é qual é o Lula que viria para 2022. Veja, revogar a condenação contra o Lula, isso é uma questão de direitos democráticos. As condenações contra o Lula têm que serem revogadas porque foi um processo legal, está mais do que provado, e é em massa. Agora, se para 2022 for Lula paz e amor, assim, não tem função política na luta de classes. Se for Lula que se comprometa com revogar a PEC da morte, com tomar de volta os postos do pré-sal, com tomar de volta a Embraer, que está sendo desmontada, com tomar de volta a BR Distribuidora, com revogar contra a reforma trabalhista, com revogar contra a reforma da Previdência, e aí toda a sorte do mundo para os companheiros e companheiras do PT nessa campanha. Se não, percebe? Então isso que tem que ser questionado. E aqui, note, apareceu aqui, o Jones tem que assistir as últimas entrevistas do Lula. Eu assisti as últimas entrevistas do Lula, todos os pronunciamentos, todos os discursos. Entrevista a entrevista,
Processo eleitoral e governo é outra coisa, né? Porque, sabe, entrevista por entrevista, antes da eleição de 2002, o Lula se comprometia todo dia com a reforma agrária. A reforma agrária no seu governo não andou e o latifúndio no Brasil teve a maior expansão da sua história. Então, isso vai depender disso, qual é o projeto do Lula. Eu desejo toda a sorte do mundo para o Lula. Eu quero que o Lula recupere seus direitos políticos, porque é uma questão de liberdades democráticas. Eu desejo que o Lula seja reparado da injustiça que ele sofreu. Agora, essa questão, que programa o Lula vai defender, é uma questão prioritariamente dos companheiros e companheiras do PT. Agora eu friso isso. Se for para tentar repetir o que aconteceu em 2002, 2010, hoje é impossível. Hoje é impossível, percebe? Esse ponto é fundamental. Hoje não dá para fazer o governo, como diria o Lula nas palavras dele, que todos ganham. Alguém tem que perder. Ou perde a classe trabalhadora, ou perde setores da burguesia. Alguém tem que perder. Essa história do governo que todos ganham. Não ganha o trabalhador, ganha o burguês, ganha o camponês, ganha o latifundiário, ganha... Não. Hoje, na conjuntura do Estado brasileiro, na conjuntura geopolítica, não dá para ter um governo que todo mundo ganhe. Não dá. Alguém vai ter que perder. Quem é que vai perder? Esse é o X da questão. E, André, eu concordo plenamente com você sobre a eleição de 2018. A eleição de 2018, eu lembro que eu falei muito disso, que a gente entubou a eleição de 2018 como se fosse um processo normal, quando tem um fato, Leandro, que hoje pouca gente lembra. Na eleição de 2018, 3 milhões de eleitores do Nordeste foram proibidos de votar numa manobra. O TSE disse que tinha que fazer cadastro de biometria, as pessoas não foram suficientemente informadas sobre isso, se caçou o direito de voto 3 milhões de pessoas. Só por isso a eleição já estava ilegal. Aí o Lula foi proibido de dar entrevistas, o que viola a Constituição, porque todo preso pode dar entrevista. Tem entrevista de Fernandinho Beiramar, da Suzana Bonrand, de não sei o que, todo preso pode dar entrevista, o Lula foi proibido. E aí teve a liberação do esquema de fake news, que o TSE não fez nada. Outra coisa que quase ninguém lembra, e provavelmente o Leandro e o André lembram disso. No segundo turno, o Haddad fez uma propaganda falando que o Bolsonaro defende a tortura. E ele defende, porra. Ele falava isso abertamente. O TSE proibiu a propaganda. Porque tinha pesquisas mostrando que essa propaganda do Haddad no segundo turno estava tirando o voto do Bolsonaro. Porque o Haddad, a propaganda do Haddad mostrava, ó, tortura é isso aqui. Aí mostrava o Bolsonaro falando, eu defendo a tortura. Aí depois mostrava, o que era a tortura da ditadura? O TSE só deixou essa propaganda no ar 4 dias e mandou tirar, porque estava tirando o voto do Bolsonaro. Percebe? Então, assim, a gente deixou de graça a eleição de 2018. Eu lembro que quando acabou a eleição, o Ciro Gomes, além de fazer aquele negócio de viajar, o Ciro Gomes falou, não, a democracia venceu, agora eu desejo um bom governo para o Bolsonaro. Não, que bom governo. Como é que é isso? A eleição de 2018 foi uma eleição falseada, porra. E aí não dá para aceitar o mesmo procedimento para 2022, percebe? Simples e objetivamente. Porque quando a gente vai naturalizando isso, eu costumo brincar que o nazismo, Hitler não chegou no poder e começou a fazer campo de concentração, não. Há um processo de naturalização do absurdo. Você vai naturalizando, até o absurdo se consolidar. Certo, eu vou resolver isso agora. E uma última coisa, Leandro, eu preciso sair, porque agora de 11 horas a Juliane tem uma entrevista e eu tô na casa dela, filando a internet dela. A internet não dá para 2 lives ao mesmo tempo. Não tem problema, já são 11 horas da manhã. O Jones, muito obrigado então pela sua participação. Eu continuo aqui com o André Constantini e a gente continua o nosso debate e a gente se vê na próxima terça-feira, ou não? Não, a gente se vê, pô. Então, tá abraço, Leandro, abraço, André, abraço todo mundo que estava acompanhando a gente e até a próxima terça-feira. Tá, joia, então, Jones, um grande abraço para ti. Eu continuo aqui com André Constantini. Eu aproveito, André, para colocar de volta esse debate contigo, né? Assim, aqui no chat,
começou a pegar fogo essa questão, porque é o seguinte, assim, é um pouco difícil a gente debater a questão eleitoral. Você mesmo disse que o ano 2021 é um ano de luta, que 2022 está longe. Mas o fato é que assim, o Haddad já botou o bloco da rua a pedido do Lula. O Ciro está em campanha desde sempre. O Boulos é a opção do PSOL para ser candidato. Então, os candidatos já estão na rua. A discussão eleitoral não há mais como fugir dela. Nesse aspecto, você acha que foi correta essa colocação do Haddad do bloco na rua, mesmo sabendo que, na sua opinião, o melhor candidato tem que ser o Lula? Não, mas aí é importante que nós venhamos esclarecer aqui. Quando o Lula pede para que o Haddad coloque o bloco na rua, em tempo e hipótese alguma, Lula afirmou e reiterou que o Haddad seria o candidato do Partido dos Trabalhadores em 2022. Ele pediu para que o Haddad se apresentasse para a sociedade, porque, como você muito bem pontuou, o Boulos é a opção do PSOL e já vem fazendo sua campanha. O Ciro Gomes está em campanha desde que o Bolsonaro foi eleito, né? Então, ninguém vê problema nisso. Agora, se o PT decidir lançar a campanha, aí o antipetismo que existe dentro da esquerda renasce, ressurge, né? Quando Lula orientou Haddad a colocar o bloco na rua, o Boulos já saiu para o Twitter reclamando. Não, nós temos que nos unir nesse momento, em torno de um programa. Engraçado ouvir isso do Boulos, né? Engraçado ouvir isso do PSOL. Então, assim, todo mundo pode lançar a sua candidatura, pode lançar os seus candidatos, só o PT que não. Esse antipetismo que vem ganhando força na esquerda vai nos levar para o buraco. Não existe a reconstrução de a reconstrução de um novo Brasil sem a participação do Partido dos Trabalhadores. As pessoas podem tecer suas críticas, todas as críticas são válidas, né? Eu também realizo as minhas críticas pertinentes ao Partido dos Trabalhadores, mas, sem sombra de dúvidas, o PT ele é essencial para a reconstrução do Brasil. Então, isso aí não tem, isso é pá de cal. Agora, é pena que o Jones foi embora, porque ele estava falando que existe a necessidade de nós termos um Lula mais radicalizado. E eu não tenho sombra de dúvidas. Eu não tenho sombra de dúvidas que nós teremos um Lula mais radicalizado. O Partido dos Trabalhadores fez um governo de conciliação de classes, isso todo mundo sabe. O Partido dos Trabalhadores nunca propôs para a sociedade uma revolução socialista, né? Ele estava fazendo uma revolução social, e isso nós estávamos realizando sim, né? No nosso governo, os trabalhadores poderiam, as famílias trabalhadoras se alimentavam com café da manhã, almoço e janta, e todas as outras políticas que o PT implementou por todo o Brasil. E vale lembrar que o PT não cai pelos erros, o PT cai pelas suas políticas assertivas. Ele cai porque ele começa a incomodar os interesses do governo estadunidense. Isso é importante pontuar. Agora, eu queria saber, pena que o companheiro Jones Manuel foi embora, qual é o partido que está apresentando um programa radicalizado? Eu queria saber, porque o Boulos está lá, assim como o Haddad estava, participando lá da Folha de São Paulo, né? Tornou-se um colunista da Folha de São Paulo. Eu vejo uma contradição enorme nisso, né? Eu não participaria como colunista da Folha de São Paulo. Estou tecendo crítica aqui ao companheiro Haddad também. Sabe, porque uma coisa que você pontuou muito bem no momento em que você estava pedindo ajuda aos internautas, e ajudem a TV o DCM, que é importantíssimo esse canal progressista, aqui nessa plataforma de comunicação que é o YouTube, a gente tem que entender que a gente precisa... Eu me perdi aqui, rapaz, eu estava numa linha de raciocínio. Você estava falando que eu pontuei muito bem no momento que estava pedindo dinheiro. Justamente, você falou do papel preponderante da mídia no golpe de 2016. Sim. Olha, uma das reformas que o PT, chegando à presidência da República mais uma vez, tem que fazer, sabe, no dia 1º de janeiro de 2022, é a reforma pertinente à democratização dos meios de comunicação. Sabe, Leandro, não pode... a Rede Globo fazer o que fez com o país, junto com a Folha de São Paulo, Estadão, jogar o Brasil nessa merda, porque eles tiveram um papel determinante no golpe, e a Rede Globo, daqui 20 anos, ela pedir desculpa aos brasileiros como pediu por ter apoiado a ditadura. Sabe, eles têm que ser indiciados criminalmente. Esses caras foram criminosos. Nós nos encontramos nessa situação, porque aquilo, como você pontuou, aquilo não é jornalismo. Aquilo não é jornalismo, me perdoe, aquilo não é jornalismo.
Sabe? Então nós temos que realizar essa reforma importantíssima, que é a democratização dos meios de comunicação. Isso é para ontem, porra. Tem que ter culhão, tem que ter coragem para fazer isso. Senão a gente não vai governar esse país. A gente vai estar sempre subordinado aos interesses dessa mídia empresarial, golpista e burguesa, que está subordinada aos interesses do grande capital e do governo estadunidense. Tem que ter coragem, porra. Tem que ter coragem. Chegou no governo, tem que ter coragem, porra. Tem que ter coragem. Outra reforma é abrir a caixa preta da ditadura. Quando eu reitero aqui a importância de que Moro, Dallagnol e os procuradores da Lava Jato assentem-se no banco dos réus, sejam julgados dentro do processo legal, condenados criminalmente, é para que nós não venhamos cometer o mesmo erro histórico que nós cometemos lá atrás com a anistia. Foi dada anistia aos nossos algozes, aos nossos torturadores. E o que eles ganharam? Ganharam o nome de rua. Hoje eles têm bustos, estátuas, e estão dentro do governo. Nem no governo militar existia tantos militares ocupando cargos no governo como no governo Bolsonaro. Então os nossos algozes estão aí. Nós não fizemos a luta que era para ter sido feita. E pagamos caro por isso. Por isso que as pessoas romantizam, Leandro. Romantizam a ditadura militar, porque não se abriu-se a caixa preta. Os algozes não foram punidos. A mesma coisa se a gente não puniu o Dallagnol, se a gente não puniu o Moro. E esses procuradores, pilantras, safados da Lava Jato, que estavam subordinados ao interesse do governo estadunidense, a gente vai cometer o mesmo erro que a ditadura. Aí vai continuar essa judicialização na política, o judiciário desequilibrando a política brasileira, intrometendo-se na área do legislativo, na área do executivo. Isso é fundamental. E outra coisa, pessoal, é com Lula. A gente não pode cometer o mesmo erro que nós cometemos com o Coração Valente. Parte da esquerda e muitos quadros importantes do PT decidiram o quê? Debruçar-se na eleição em 2018 e falou: não, o golpe já aconteceu, já acabou o golpe. Não, o golpe não acabou. A gente tinha que sangrar até o último homem. A gente tinha que lutar até o último homem em defesa do Coração Valente da ex-presidenta Dilma. Nós a abandonamos, fomos nos debruçar na eleição em 2018 e aqui, ó, estamos pagando um preço caríssimo por esse erro político lá atrás. Vamos cometer de novo com o Lula agora? E não é, pessoal, lutar pelo cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. É lutar pela democracia, porra, ou o que sobrou dela. É lutar pelo Estado Democrático de Direito, ou o que sobrou dele. É isso que está em jogo. Então essa é uma luta central. A luta pela inocência do ex-presidente Lula é a luta que vai estancar a sangria do golpe no Brasil, porra. Ou a gente faz isso, ou a gente vai legitimar a porra desse golpe continuado. Então, assim, essa é uma luta central e eu estou com muito tesão de ir para a rua. Sabe, fazer a projeção da fala do Lula, dialogar com os trabalhadores, fazê-los entender o que é a Lava Jato, porque essa discussão, Leandro, infelizmente, está muito distante da classe trabalhadora. Eu estava falando para vocês que uma das funções dos comitês que nós estamos implementando nas favelas era destruir as ferramentas de alienação que foram construídas pelo capitalismo, que atuam ali dentro para alienar a classe trabalhadora. Falei das igrejas. Qual é a segunda ferramenta que o capitalismo utiliza para alienar a classe trabalhadora que vive e mora nos territórios de favela? As drogas, as lícitas e as ilícitas. As drogas não se encontram aos montes aqui à toa. Vale lembrar que o governo estadunidense, o imperialismo americano, destruiu o Partido dos Panteras Negras quando a CIA fez uma aliança com narcotraficantes e encheu os guetos norte-americanos de drogas. Vai estudar. Foi assim. Então as drogas não encontram-se aqui aos montes à toa. Elas encontram-se aqui para realizar um controle social sobre os corpos pretos. Vou parafrasear aqui uma música do Racionais. Agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fudido, inofensivo. É assim que a droga deixa o povo negro. É assim que a droga está fazendo com os meus irmãos e irmãs que encontram-se nesse momento na Cracolândia. Eles não oferecem mais perigo para o sistema. Então a gente tem que entender. E não só as ilícitas, mas as drogas lícitas também. O dono da Ambev não é tratado como traficante. Ele não tem a sua cara exposta no jornal. Então, a quem interessa o proibicionismo das drogas? É isso que está em jogo, Leandro, e a gente tem que fazer esse debate. Agora, com a esquerda eleitoreira covarde e reformista, ela não faz porque ela tem medo de perder voto, porra. André, eleição... você é a favor da liberação das drogas? Todas elas. Eu não sou a favor do uso de drogas. Até já usei. Eu luto por uma sociedade, Leandro, que as pessoas não precisem utilizar-se das drogas para fugir da sua realidade. Enquanto pastor evangélico, eu trabalhei nas Cracolândias do Rio de Janeiro. E aquelas pessoas utilizavam-se do crack para fugir da sua realidade, dos problemas de falta de estrutura familiar, financeiros, sociais.
Eu quero uma sociedade que a pessoa não precise esconder-se da sua realidade utilizando de drogas. Agora, as drogas têm que ser tratadas como um problema de saúde pública e não como um problema de segurança pública. Eu queria muito que o Estado e a mídia tratasse aqueles meus irmãos e irmãs que encontram-se nas cracolândias espalhadas pelo Brasil, como eles trataram o Fábio Assunção, como uma questão de saúde pública. Eu fico feliz dele ter se recuperado. Mas o tratamento não é o mesmo, porque tem uma questão de cor e de CEP. Né? Para quem está na Cracolândia, é porrada. É a política implementada aí pelo Dória, né, pelo Covas, é porrada em quem está na Cracolândia. É tratar como caso de polícia, não como caso de saúde pública. Porque aonde nasceu o proibicionismo? Nos Estados Unidos. Né? Porque o chinês usava ópio, né? O latino usava maconha e o negro usava cocaína. Então eles alegavam que o negro, quando usava cocaína, estuprava nossas mulheres. O chinês, quando usava ópio, ele ficava violento. Então vamos realizar uma política de proibicionismo. Não foi feita e baseada dentro de estudos técnicos, científicos. Sabe? Não foi. Então a gente tem que discutir esse proibicionismo. Então eu sou a favor da liberação de todas as drogas. Que é o que eu estava falando, o dono da Ambev não é tratado como traficante. Traficante, para a mídia, é essa juventude negra que são os varejistas. Porque eles não são traficantes. Traficante é aquele que faz a droga em grande porte, trafegar e chegar aqui. Esses não são presos. Esses encontram alguns nos congressos, dentro da Assembleia Legislativa, aqui nas coberturas da Vieira Solto. Esses não são presos. Esses não são presos e não serão, em tempo e hipótese alguma. Então, mas toma aí 4 latão de Brahma e pega o seu carro aí. Como você não se torna um potencial criminoso. Mas aí o dono da Ambev sai ileso. Então a gente tem que discutir esse proibicionismo, porque, Leandro, o uso das drogas não está matando ninguém na favela. Mas o proibicionismo e essa política equivocada de guerra às drogas mata. Então a gente tem que fazer essa discussão. A gente tem que discutir o aborto no Brasil, a liberação do aborto. Sabe? São temas que custam caro eleitoralmente, mas a gente tem que fazer essa disputa, que é uma disputa de uma outra sociedade. Pô. A eleição, Leandro, não pode ser tratada pelos partidos de esquerda, e aí eu vou tecer a crítica a todos eles, pensando só no final do pleito. E numa eleição você perde ou ganha. Mas existe o processo da eleição, sabe? Existe o processo do pleito eleitoral. E nesse processo, a gente tem que fazer essas disputas de narrativa, a gente tem que fazer essas disputas junto à sociedade, que é a questão do proibicionismo, da liberação das drogas e descriminalização de todas elas, e a estatização, Leandro. As drogas no sistema capitalista é uma das maiores fontes de lucro. Por isso que os Estados Unidos fomenta tantas guerras, porque ele precisa vender armas. Né? Então, assim, o proibicionismo existe porque tem muita gente lucrando. Leandro, eu vou te falar uma coisa. As pessoas não percebem. Porque quase sempre, isso é para vocês, é uma indagação. Pessoal, eu não estou aqui, eu não tenho arrogância acadêmica de tentar convencer vocês. Não é esse o meu papel quando eu atuo nos canais progressistas. O meu papel é fazer vocês refletirem e pensarem. Se vocês saírem daqui reflexivos, eu já cumpri meu papel. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Agora, reflitam. Por que as drogas e as armas quase sempre são apreendidas dentro dos territórios de favela? Porque ela já pagou hospedagem. Vocês conseguem entender isso? Ela pagou hospedagem. O comandante do batalhão recebeu, sabe? O exército que desfiou as armas recebeu. É tudo uma jogatina. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a polícia faz apreensão de armas e de drogas. Ao invés de levar para o depósito, o que ela faz? Revende para uma facção rival. É assim que funciona, pessoal. Está tudo interligado. O Rio de Janeiro sofre um processo de mexicanização, onde o Estado controla muito poucos territórios aqui. E ele não quer enfrentar os varejistas, a milícia. Por quê? Porque já tornaram-se currais eleitorais. Ele não quer perder voto. Aí o Estado negocia com eles. É o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Então, são coisas seríssimas e gravíssimas que vai contribuindo para aquilo que o Bolsonaro tem em mente do aprofundamento do golpe, de forma militarizada e com a Bíblia. Então, assim, a gente tem muito a fazer, Leandro. A gente tem muito trabalho a fazer. Então, uma das destruições que nós estaremos realizando, tentando destruir, é essa ferramenta das drogas e como as drogas funcionam ali dentro, junto à classe trabalhadora que vive dentro dos territórios de favela. E a última ferramenta, e essa é a ferramenta mais exitosa do sistema capitalista, no processo de alienação da classe trabalhadora, que é a relação homem-trabalho no sistema capitalista, que rouba do homem o quê? Aquilo que é essencial para o seu desenvolvimento social, familiar, espiritual. Tempo. O trabalhador no Brasil não tem tempo para porra nenhuma, a não ser para vender a sua força de trabalho barata quase escrava. E isso é um dos processos de alienação mais exitoso do sistema capitalista. Qual é o grande motivo de nós não conseguirmos mobilizar a favela? É justamente isso, Leandro.
O cara trabalha 8, 10 horas, volta para casa, perde 3 horas no trânsito, dentro do transporte público precarizado. E você acha que no final de semana ele quer participar de uma reunião? Ele quer assistir o futebol, pô. Ele quer comer, quer fazer um churrasco. Então, essas ferramentas nós vamos instalar dentro para destruir. Para quê? Para que o trabalhador consiga enxergar a sua real condição e situação. Só aí nós vamos conseguir conscientizá-los da importância de destruir esse sistema que oprime e que explora ele. Porque dentro dessa matrix do capitalismo, Leandro, só para encerrar, existem algumas narrativas que o capitalismo construiu que são bastante interessantes. A primeira delas, e isso é muito forte dentro das favelas, o trabalho dignifica e enobrece o homem. Porra nenhuma. O trabalho no sistema capitalista explora o homem, mas a favela acredita nisso. O verdadeiro herói nacional é aquele cara que trabalha, acorda de madrugada, coloca sua marmita na bolsa, pega o ônibus lotado. Esse é o herói nacional. Por isso que a molecada da favela quer ser traficante e varejista de droga. Porra, eu quero ser um herói que só apanha, porra. Que porra de herói é esse? Então, assim, são narrativas construídas pelo capitalismo e o capitalismo vai se modernizando. Por exemplo, a última do capitalismo é falar que empreendedorismo, né, que é os trabalhadores que foram jogados na formalidade tornaram-se camelôs, eles são empreendedores. Né? Na favela isso aí é uma moda. Né? Outro dia, Leandro, só para tu ter noção, uma trabalhadora chegou para mim, olha o Lula aí, ó, e falou assim, André, estou trabalhando por conta própria. Eu falei, pô, tu abriu uma birosca, o que você está fazendo? Eu sou revendedora da Avon. Você está entendendo, Leandro? Então, assim, mas isso é muito forte, o capitalismo é muito sagaz. E a última deles é a seguinte, eu trabalhei num grande supermercado aqui no Rio de Janeiro, e aí na triagem, né, aí o cara veio e ia trabalhar no laticínio, aí ele falou assim, olha, você foi aprovado, André. Pô, depois de uma dura pena, né, várias provas e tal, para trabalhar num supermercado. Você foi aprovado, André. Sinta-se honrado, sinta-se feliz de fazer parte da família. Aí falava o nome do mercado. Você não é o nosso funcionário. Aqui você é o nosso colaborador, porque nós somos uma grande família. Vai se fuder, porra. É verdade. Assim, mudaram o nome de trabalhador para colaborador, né? E camelô para empreendedor. O camelô agora é empreendedor. Empreendedor porra nenhuma, pô. Empreendedor. Ele é camelô porque não tem trabalho, ele foi viver da informalidade. Então essas são as narrativas do capitalismo que a gente tem que estar lá na base para destruir e trabalhar junto às igrejas evangélicas. Né? Eu vou trabalhar agora no presídio. A gente vai iniciar um trabalho aqui também para a aproximação dos evangélicos. Eu, como fui pastor, eu vou me utilizar da Bíblia, da luta de classe. A gente tem que ganhar essa massa de trabalhadores para o nosso lado. Tá bom, olha só, eu vou... Saragossa, eu posso já começar a me despedir do nosso convidado ou vai ter o dedinho? Tem o dedinho? Tem superchat aqui pendurado. Vamos ler os superchats e tal, depois eu encaminho para o nosso querido André Constantino fazer as suas considerações finais. Só contar um negócio aqui para vocês, eu trabalhei num lugar que trocou o nome de recursos humanos, né, RH, para talentos humanos. A gente tinha que entrar sapateando lá. Passa lá no TH para receber um abraço carinhoso. Talentos humanos. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, porque chegaram algumas coisas aqui depois. Vamos ver, a Marisa, o Arquimestre, eu li, a Celeste fala, Jones, abre a sua mente, cara, você só comenta um erro da Dilma, as muitas ações dela na educação, saúde, moradia, você não fala nada, você está com a mente mesquinha. O Kevin fala, Jones, eu não sou do PCO, eu sou seu conterrâneo do Recife. Você e Auro Cisneiro, do PSOL, presidente dos sindicatos policiais civis, batiam muito forte no PT. A Maria Inês Costa manda uma perinha pra gente. O Júlio Chaú fala, o Jones não apoia o Lula, mas apoia o Boulos. O Luiz Ramos Baltazar, Leandro, se tornou membro diamante. Luiz, seja bem-vindo. Fígado brilhante para você, querido. Muito obrigado, viu? Luiz, manda um e-mail para marília@dcm.com.br que ela vai te fornecer acesso ao grupo de WhatsApp para você mandar áudios para o Leandro e vai pegar teu endereço para enviar o kit de boas-vindas com a caneca e a brusinha do DCM. A Celeste Gonçalves Vidigal fala assim, apoiado por Cantini, como engenheira agrônoma, eu defendo o plantio da maconha para fim de tratamento de saúde e de comprovado rendimento econômico. Eu acho que inclusive ela escreveu hemp. Eu acho que o YouTube deve misturar a palavra maconha, né?
certeza. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Chegou. A Eliane Carvalho fala, André é um orgulho brasileiro, mesmo com todas as dificuldades, tem uma inteligência e uma visão política que a classe média privilegiada não tem. E aí, quando o Jones falou que tinha esquerda que achava um absurdo essa coisa de se preparar fisicamente, de se empoderar, né, e tal, eu achei que ele estava viajando, eu fiquei imaginando que devia ser meia dúzia de pessoas, mas tem gente no chat que pensa exatamente nisso, que acha que essa proposta do André, por exemplo, é uma forma de responder violência com violência, simplesmente. Eu vou responder violência com amor. André, eu vou dar uma flor pro policial, né? O policial tá atirando em mim, aí a mulher tá lá, o estuprador tá tentando estuprar, ela vai, estuprador. Nossa, toma uma flor aqui, tá? Porra. André, eu queria já que você fizesse suas considerações finais, tratando desse tema que você está falando, e também uma questão que passou algumas vezes aqui no chat, se você é a favor do armamento dos trabalhodores, quer dizer, dar arma aos trabalhadores para eles responderem fogo com fogo. Vamos lá. Sim, sou a favor. A gente fomenta os comitês de autodefesa desde 2009. Nós tivemos reunião com movimentos zapatistas do México, estiveram aqui no Rio para conversar conosco. Só que esse movimento zapatista que esteve aqui, eles construíram o comitê, mas é na área rural. Então eles já tinham 12, aquelas garruchas, algumas armas. A gente está pensando num plano urbano, então é totalmente diferente. Então a gente fomenta isso sim. Aí, pessoal, você que acredita, né, que vai combater um fuzil com flores, só pode ser o pensamento dessa esquerda pequena burguesa que quer manter os seus privilégios. Isso aí, o pacifismo é um privilégio de classe. Eu não posso defender isso. Me perdoem, eu não posso, porque eu estou aqui no campo de extermínio, que é a favela, no condomínio privado de direitos. Vocês não sabem o que é viver aqui. Então não dá para defender isso. Respeito os companheiros, não quero que ninguém venha seguir as minhas ideias, eu não tenho essa pretensão, mas eu estou falando de uma parte da sociedade que é massacrada, sabe, que é humilhada cotidianamente. Se eu contar para vocês o que eu já passei na mão da polícia, eu vou ficar aqui 3 dias. Eu, André Constantini, fora os outros relatos que eu sei. Então, assim, não dá para ser pacifista, me perdoe, não serei em tempo, em hipótese alguma, ainda que isso custe a minha vida. Pô, eu já estou aí, todo mundo morre, pessoal. É uma passagem, todo mundo morre. Mas vou morrer feliz, entendeu? Vou morrer com hombridade, entendeu? Eu peço isso a Xangô, sabe? Quando eles vierem me executar mesmo, que eles olhem nos meus olhos e vejam a coragem e enxerguem o amor que eu tenho ao povo brasileiro. O que eu estou falando aqui não é de boca para fora, pessoal. A gente está se esmerando, trabalhando muito. No dia 6 nós vamos iniciar o Cineclube Marcelo Iuca, na favela do Santa Marta. Já tem 20 favelas para a gente percorrer com o Cineclube, para levar cinema e politização. A gente não está só falando. Eu falo para vocês uma coisa. Eu estou na mídia progressista no YouTube, mas eu sou um militante que estou comunicador, sabe? Eu não sou um comunicador, sabe? Eu estou. A minha militância é na rua, é na base, é no enfrentamento. Agora, eu vou me utilizar dos espaços que eu tenho para fomentar a Revolução Socialista. Aproveitando, antes de encerrar, Leandro, no dia 20 de março, nós vamos estar estreando o nosso canal no YouTube. Muita gente pediu, André, abre um canal no YouTube. Por que eu nunca abri, pessoal? Porque todas as vezes que eu inicio algo, eu penso sempre se esse algo está estruturado ou se ele tem condições de se estruturar, para a gente não iniciar algo e terminar brevemente. Então, eu quero agradecer a Bárbara Rich, quero agradecer ao Leandro, né, que estão aí me ajudando, né, na construção do canal Favela Não Se Cala TV. E quais serão as nossas principais propostas com esse canal? Primeiro, disputar a narrativa com os canais de direita e com os canais de extrema-direita, levando em conta que a esquerda progressista demorou muito para apropriar-se dessa ferramenta, e é uma ferramenta importante porque ela dialoga com as crianças e com os adolescentes, que futuramente, muito em breve, serão os futuros eleitores aqui no Brasil. A direita percebeu isso e a extrema-direita também. Ainda bem que a esquerda acordou, hoje nós temos aqui o DCM, a 247, fazendo essa disputa de narrativa. E a segunda proposta principal do canal é realizar a luta importantíssima da contranarrativa em relação à narrativa oficial da mídia empresarial burguesa golpista, lambe-botas do governo estadunidense. E também iremos nos utilizar dessa ferramenta de comunicação para fomentar a luta de classes e organizar a classe trabalhadora. Favela Não Se Cala TV. Socialismo ou aprofundamento da barbárie, porra?
Valeu, meu camarada, muito obrigado, hein? Você tá cada vez melhor. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Espero que você continue na luta com essa disposição, que você estimula a gente a participar também. Ó, o dedinho. O que foi agora, Sara Góes? Chegar nos superchats aqui, o Vicente Moreira Rodrigues fala: o Jones é militante do PCB, PT é aliado de ocasião. Na maioria do tempo é adversário. Temos que separar o intelectual brilhante do militante político. E a Solange Gonçalves Ribeiro manda os superchats só para dizer assim, certíssimo, André. Então tá bom, André. É Lula ou nada, porra. É Lula presidente. É isso aí, Lula ou nada, 2022. Grande abraço para você, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado aí. E eu continuo aqui com a Sara Góes, se ela não encerrar rapidamente o... tá, susto, pensei que ela ia encerrar a live. Olha, gente, muito obrigado. Foi um debate sensacional, hein? Jones Manuel e André Cossetini. Você vê que os dois têm muito mais convergências do que divergência. Eles têm a mesma origem, os dois são militantes de esquerda que vieram da favela, ambos têm uma visão revolucionária do processo político, eu tenho certeza que eles estão certos. Essa mania conciliatória das esquerdas brasileiras, dessa esquerda liberal, dessa esquerda cirandeira, namastê, vocês sabem que me acompanha aqui, que me irrita profundamente. Eu acho que é preciso sim radicalizar. O Zé Genuíno me deu uma entrevista lá no Voador e já falou aqui no DCM, em outros lugares, que agora não há mais espaço para conciliação, nem para reformas brandas do Estado. É preciso se radicalizar e trazer a população junto nessa radicalização, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar a tomar outro golpe, vai chegar vou meter todo mundo na cadeia e vai ter outra Lava Jato. Então, o momento é de radicalização. André Constantino tem toda a razão e ele está fazendo a coisa certa. Ele está tornando pragmática essa teoria. Ele está criando comitês nas favelas, onde as pessoas vão ter conscientização de classe, vão ter conscientização política, vão estudar política, estudar socialismo, marxismo, vão entender o que significa isso e vão aprender artes marciais, porque não basta você ter consciência política, você tem que aprender a se defender fisicamente do fascismo e da direita brasileira. Isso é muito, muito importante. Então, eu parabenizo demais o André Constantino, espero que ele seja um estímulo para que outros militantes de esquerda façam a mesma coisa e que o PT se radicalize junto com ele. É isso. Tem mais alguma coisa, Sara Góes? Posso me despedir aqui das pessoas ou o dedinho vai levantar? Não, Leandro, eu gosto só de lembrar a todas as mulheres que essa coisa de que homem é mais forte fisicamente é uma coisa que não se aplica mais nos dias de hoje, porque está todo mundo sob as mesmas condições de sedentarismo, todas as pessoas que vivem na cidade. Então, vamos se empoderar aí do nosso próprio corpo, gente. Fazer autodefesa é uma coisa maravilhosa. A gente se sente até mais poderosa e fica menos suscetível a essas situações de violência, né? É isso, então, olha só, muito obrigado a todo mundo que participou, todas as pessoas que se tornaram membros, um membro diamante, uma felicidade grande para todos nós aqui no DCM, todo mundo que mandou as suas mensagens, que entrou no debate, que elogiou, que criticou, que lavou roupa suja, nenhum problema, isso aqui a gente está aqui exatamente para isso, superchats e super sticks, mandem sempre, estamos no finalzinho, se alguém quiser virar membro agora, eu espero um minutinho, estou esperando. Vai? A Noeli está procurando o cartão dela aqui. Olha só, Noeli, acha esse cartão, então eu vou ficar enrolando aqui até a Noeli achar o cartão dela para se tornar membro. Senão fica para depois, não tem nenhum problema, tá? Nenhum problema. A gente espera que vocês participem sempre conosco aqui. A discussão aqui é ampla e democrática e de peito aberto. Não temos medos nem de crítica, nem não ficamos deslumbrados com elogios. Isso aqui é para a gente tocar o pau mesmo e discutir tudo que tem que ser discutido. Bem-vindos ao Café da Manhã. Amanhã, de novo, nós estaremos aqui tratando do noticiário, dos muitos temas, a questão da pandemia, essa nojeira da Lava Jato, enfim, tem muita coisa para discutir. O que a gente tem hoje no meio-dia, hein, Sara Góes? A gente tem a Aloysio Mercadante ao meio-dia. Na live das 5 tem Leandro Fortes, um jornalista que está... Ah, não! Hoje é terça, né? Hoje tem Bem-vindo na live das 5, que é amanhã que tem esse jornalista que está começando agora. A gente está dando uma chance para ele. Leandro Fortes vai estar amanhã na live das 5. Para Vivaco, vou voltar à live das 5 como convidado. Olha que coisa mais chique. Né? E aí, hoje, Bem-vindo Siqueira na live das 5. E no Essencial tem a Luísa Copetier, ou Copetier.
Ou Carvalho, Copitier. a inventar sobrenomes para ela. Luísa Copitier. Muito bom, ótimo então, gente. Obrigado por tudo, hein? Sara, Amanhã. obrigadíssimo. Amanhã, lembra quem é? Não, nunca lembro. Quem é? Glauber Braga. Glauber Braga amanhã, muito bom, ótimo. Vamos discutir Maravilhoso. o homem que chamou o Moro, botou o dedo na cara do Moro, chamou de ladrão e estava certo normalmente. Ele botou o dedo na cara do Cunha, falou: você é um gangue, você vai ser preso, e foi preso. É outro profeta da política brasileira. Copieter. Copieter. Francês. Copieter. Não se pronuncia o S final. Luísa Copieter. Lindo nome. Obrigado, Luísa. Nos falamos então. Um beijo para todos, Sara. Muito obrigado. Tchau, tchau. Cheiro.